Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Vamos jogar. Capítulo 1. As férias de verão estavam rapidamente chegando ao fim. Tantas coisas aconteceram durante as férias que antes que Zhan Junho pudesse sequer começar a entender, 2 meses já tinham se passado. A única coisa que ele sabia com certeza era o quão rápido o tempo passou. No meio do dia, o sol estava alto no céu enquanto irradiava gloriosamente luz e calor para o chão abaixo. Era meio-dia e não havia muitas pessoas nas ruas sob o clima loucamente quente. No entanto, Zhan Junho era uma exceção. Ele ficou ali em silêncio, aproveitando os raios do sol como se não se incomodasse com o calor escaldante. Sua mente ainda imersa em pensamentos sobre o fim das férias de verão até. É $1,20 pelo jornal. Você vai comprá-lo, ou o quê? Perguntou uma voz mal-humorada. A velha senhora na banca de jornal estava quase farta dele olhando fixamente para seus produtos à venda. Zhan Junho imediatamente saiu de seu devaneio. Envergonhado, ele pagou rapidamente pelo jornal e foi embora. Assim que chegou em casa, ele encontrou Yang Pan já lá, esperando por ele. Os dois garotos eram melhores amigos desde que ainda engatinhavam e falavam bobagens. Eles podiam e iriam falar sobre qualquer coisa, se não tudo, um com o outro. Mas a única coisa sobre a qual os dois garotos falavam mais do que qualquer outra coisa, o único assunto que fazia seus corações baterem forte e seu sangue ferver de excitação era futebol. Foi o amor mútuo pelo jogo que fez desses dois garotos os melhores amigos por muitos anos, como duas ervilhas em uma vagem. Eles podiam falar sobre isso o dia todo, todos os dias e nunca se cansavam. Esse normalmente seria o caso toda vez que se encontravam, mas não naquele dia em particular. Yang Pan estava falando mais dessa vez. Enquanto isso, seu melhor amigo, geralmente tagarela, estava estranhamente silencioso, apenas respondendo ou acenando quando necessário. Yang Pan, é claro, percebeu o comportamento incomum de seu melhor amigo. E aí? Zhan Junho levou um momento para juntar as palavras para responder ao amigo. E depois de um breve momento de silêncio, ele finalmente reuniu coragem suficiente e falou o mais calmo que pôde. Estou me transferindo da escola Caetá. Transferência? Por quê? Yang Pan exclamou. Ele estava claramente chocado. Eles nunca tinham estado em classes separadas, muito menos em escolas separadas desde que conseguiam se lembrar. Mano, mas nós acabamos de ganhar o campeonato nacional. Tem um troféu com nossos nomes em exposição na escola. E agora, você vai simplesmente ir embora. Olha, eu não quero isso tanto quanto você, mas essa não é uma decisão minha. Mamãe diz que a nova escola é mais perto de casa. Vai ser mais fácil para a família assim. Então, e o time, mano? E a nossa promessa? Zhan Junho teve um flashback daquela noite épica, que foi o ponto alto do seu verão. Aquela noite na ilha de Qingdao, quando eles se tornaram campeões nacionais do Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Fundamental do país. Zhan Junho lembrou daquela noite e como ele triunfantemente propôs casamento aos seus companheiros. Hoje, campeões nacionais do ensino fundamental. Amanhã, campeões nacionais do ensino médio. Vamos nos tornar campeões nacionais do ensino médio, rugiu todo o time em resposta. Ele se lembrava vividamente de como as luzes do estádio refletiam o suor em seus rostos, seus gritos vitoriosos, os aplausos animados da multidão nas arquibancadas e as vozes de triunfo e alegria, que enchiam o estádio inteiro enquanto eles comemoravam sua vitória naquela noite. A cena inteira se repetiu tão claramente em sua mente, como se tivesse acontecido segundos atrás. Mal havia se passado um mês desde então. Pensar que as coisas acabariam assim. Zhan Junho ainda conseguia ouvir suas próprias palavras ecoando em seus ouvidos enquanto a decepção crescia dentro dele por não conseguir manter sua promessa. Naquele momento, ele só conseguia balançar a cabeça e suspirar. Não sei. Os dois garotos ficaram sentados em silêncio por um tempo e deixaram a realidade se instalar. Após uma longa pausa, Yang Pan quebrou o silêncio. Então, qual escola? Escola Shuguan. Bem, já que está decidido, eu vou passar por aqui e te visitar bastante. Yang Pan se levantou e começou a sair. Zhan Junho então o acompanhou até o portão. Eu vou te buscar para o futebol amanhã. Só tenha certeza de que você está pronto para ir, ok? Yang Pan disse antes de ir embora. O novo terreno da escola tinha canteiros de flores e árvores por todo lugar, como um parque. Se alguém tivesse trazido animais, algumas instalações recreativas ou talvez até mesmo 1 ou 2 brinquedos divertidos, a escola poderia facilmente ter se transformado em um parque de diversões. Poderia até começar a vender ingressos para a entrada. Era onde Zhan Junho estava prestes a passar os próximos 3 anos de sua vida escolar. O centro esportivo da escola, no entanto, mal atendia aos requisitos padrão das diretrizes de instalações esportivas da escola pública. Ele tinha apenas 3 fileiras de assentos para espectadores de um lado do campo e um pequeno pódio do outro. Não havia cobertura ou marquise para manter o sol e a chuva longe. Zhan Junho deu uma olhada para todo o campo e soltou um suspiro triste. Hora de começar a estudar seriamente. Vou precisar de boas notas para entrar na faculdade. A sala de aula de Zhan Junho era a sala mais a leste no segundo andar do prédio principal de ensino da escola. Naquele dia, sendo o primeiro dia de aula, um grande número de pais formou uma multidão do lado de fora das salas de aula. Seus pais, no entanto, não estavam entre eles. Sua mãe tinha um negócio para administrar e não conseguia encontrar tempo para passar por lá. Seu pai também não estava em lugar nenhum. O homem estava sem trabalho há algum tempo, mas graças ao negócio próspero de sua mãe, a família não teve problemas para se alimentar. Eles também não estavam na lista de lares em dificuldades do país.
Quando Zhang Junho entrou na sala de aula, já havia outros colegas sentados e conversando. Zhang Junho simplesmente escolheu um assento vazio e colocou sua mochila nele. Assim que se sentou, um jovem entrou na sala de aula. Ele parecia ter quase 30 anos, cerca de 28 ou 29 anos. O homem foi até a recepção e bateu na mesa algumas vezes, chamando a atenção de toda a classe e fazendo-os se acalmarem. Olá, pessoal. Sou seu professor de sala de aula, disse o homem. Ele ficou em pé na frente da classe com uma postura correta e ereta, como a de um atleta confiante. Meu nome é Lian Qie e vocês podem me chamar de Senhor Lian. Também serei responsável pela aula de educação física. Ele então continuou. Agora, por que não começamos com as apresentações? Vamos começar com vocês ali na primeira fileira e continuar a partir daí. Um por um, os alunos se levantaram e se apresentaram. Quando chegou a vez de Zhang Junho, ele se levantou e disse, meu nome é Zhang Junho, acabei de me transferir da Caetá e adoro futebol. Depois que a primeira aula acabou, o Sr. Lian saiu para cumprimentar os pais e responder suas perguntas. Mas de vez em quando, entre as conversas, ele olhava para Zhang Junho, que estava sentado dentro da sala. Capítulo 2. O fim do treinamento militar extenuante marcou oficialmente o início da vida escolar para os alunos. Um novo começo, novos professores, novos colegas de classe, novos livros e 3 anos de tempo. Era o tipo de recomeço que Zhang Junho estava esperando. O ambiente semelhante a um jardim no qual a escola Shuguan foi projetada tornou cada aluno um pouco mais aberto a se misturar e conhecer novas pessoas. Como Zhang Junho tinha uma personalidade amigável, ele era muito rápido em fazer novos amigos. Zhang Junho, gritou um gordo. A Biao? Zhang Junho respondeu. A Biao era colega de classe de Zhang Junho. Seu nome verdadeiro era Liu Qi e ele tocava piano em seu tempo livre. Mas sempre que Zhang Junho tentava imaginar seu amigo de 186 centímetros e 108 quilogramas tocando piano, ele não conseguia deixar de rir. Algum tempo atrás, Zhang Junho deu ao seu novo amigo o apelido Richard Klider-Biao, em homenagem ao famoso pianista. No entanto, logo em seguida foi encurtado para apenas a Biao. Liu Qi ficou irritado com a provocação de Zhang Junho e tentou derrubá-lo. Mas Zhang Junho apenas deu de ombros e desviou do ataque de Liu Qi. O pobre gordo avançou para o nada. O que houve com essa excitação? Zhang Junho perguntou. Ouvi dizer que um aluno transferido vai chegar hoje. O que tem isso? Você é um idiota? Estou sentado ao lado do único assento vazio na sala. Então, se a transferida for uma gata linda, ela vai sentar bem ao meu lado. Não é incrível? Ah, podemos conversar o dia todo na sala de aula, e eu posso acompanhá-la para casa depois da escola. Liu Qi estava se deixando levar por seu devaneio. Bem, se esse é o seu plano, acho que a garota bonita vai ficar assustada com você. O que você disse? Liu Qi tentou atacar Zhang Junho, e mais uma vez foi facilmente evitado. Ei, gordo, esquece isso. Você vai precisar de 1 milhão de anos antes de conseguir arranhar meu cabelo, muito menos me derrubar. Por que você acha que não temos nenhuma garota bonita na nossa escola? Liu Qi desistiu de tentar e se apoiou nos trilhos do corredor enquanto olhava para o terreno da escola. Eu examinei todas as alunas em todas as classes desde o dia em que cheguei aqui, mas tudo o que consegui foi um caminhão cheio de tristeza e decepção, especialmente quando se trata do nosso ano. Liu Qi continuou com uma voz muito triste. Você tem certeza de que verificou todos eles? Talvez você tenha esquecido um? Zhang Junho respondeu ao seu amigo deprimido enquanto apontava para uma garota que tinha acabado de sair do prédio da palestra. Liu Qi apenas deu uma olhada e continuou. Cara, você pode encontrar garotas com um corpo bonito como o dela em qualquer lugar. Mas o problema com elas é que por trás, elas fazem você querer virar um bad boy. E ainda mais quando você olha para elas de lado. Mas quando você vem para frente, assim que ele estava prestes a concluir sua frase, a garota se virou e Liu Qi manteve a boca fechada. A menina não percebeu a conversa dos meninos no segundo andar e logo se virou, saindo do local. Retiro tudo o que disse. Liu Qi estava animado. Essa é definitivamente uma gatinha. Uma gatinha de verdade. Zhang Junho também ficou atordoado. A garota que estava se afastando deles parecia um anjo sob a luz do sol radiante. Parecia que ela mesma estava brilhando. Os dois garotos apenas encararam a bela visão na frente deles como idiotas até o sinal tocar para a aula. Liu Qi desapareceu misteriosamente durante o almoço apenas para reaparecer com um sorriso no rosto. Ele colocou a mão em volta dos ombros de Zhang Junho e sussurrou. Mano, vou fazer de tudo para te ajudar. Aqui, eu tenho as informações da garota para você. O nome dela é Su Fei. Ela é da classe logo abaixo da nossa. Sou só eu ou o nome dela parece mais com o de uma estrangeira? Você está o quê? Me fazendo um favor? Sim, eu sei que você tem. Você sabe aquilo. Certo. O quê? Não. Eu só estou. Cara, deixa eu terminar. Também fiquei sabendo que ela vai entrar para o clube de futebol como gerente. As pessoas estão dizendo que todos os outros clubes estão tentando fazer com que ela entre para eles, mas ela já decidiu se juntar ao pior clube da escola. Você acredita nisso? Tem vários outros clubes que não estão muito felizes com isso. Quer dizer, pense nisso. Qualquer clube que ela entre, todos os outros caras vão querer entrar. Você consegue imaginar o valor das taxas de associação? Do jeito que você está dizendo. Parece que é a maior coisa na escola agora. Como é possível que eu não tenha ouvido nada sobre isso? É porque você é um grande nerd. Você nem está em nenhum clube. Como você conseguiria uma notícia dessas? De qualquer forma, eu tive que pedir para um amigo meu desenterrar as informações sobre ela. Espera aí. Por que você disse que conseguiu as informações dela para mim? Do jeito que eu vejo, você é quem? Você sabe disso. Certo. Cara, seja realista. Você acha mesmo que eu tenho uma chance? É, por que não? Quero dizer, olhe para esse corpo. As garotas veem e se sentem confortáveis e seguras. Não é isso que as garotas estão querendo hoje em dia? Caras curvilíneos que não fogem e as traem? É você, cara. Ha ha ha.
Zanjunho deu um tapa na barriga de Liu Qi e riu. Pare de brincar. Olha, eu sei que você está afim dela. Vamos lá, cara. Quem você pensa que eu sou? Eu pude sentir pelo jeito que você estava olhando para ela esta manhã. Então, eu estou te fazendo um favor aqui, ok? Agora não diga não, mano. Liu Qi apontou para Zanjunho quando ele estava prestes a abrir a boca para responder. Zanjunho apenas olhou para seu colega de classe e suspirou enquanto decidia encerrar a conversa ali. Depois do recreio, Zanjunho notou que seu amigo estava se arrumando. Liu Qi tinha o cabelo todo penteado com mousse. Ele ajustou suas calças largas e sua camisa bem, e até mesmo engraxou seus sapatos como um espelho. Ele estava pronto para parecer o melhor Richard Cleaderbiel de todos os tempos. A classe inteira já o tinha ouvido falar sobre uma linda aluna transferida que se juntaria à classe deles. E com base no esforço que Liu Qi estava fazendo, todos estavam animados para ver o quão lindo seu novo colega de classe seria. Então, assim que o sinal tocou para a aula, todos, especialmente os rapazes, voltaram para seus assentos. Eles estavam todos nervosos e toda a sala de aula estava cheia de um ar de expectativa. Quando o Sr. Lian finalmente entrou na sala, Liu Qi já estava prestes a explodir de tanta excitação. Ele continuou trocando o olhar entre o professor e a entrada da sala de aula, tentando dar uma olhada na linda moça que estava prestes a se sentar ao lado dele. Turma, temos um aluno transferido que se juntará a nós hoje. Ouvir o anúncio do professor da sala de aula deixou a turma toda na ponta da cadeira. Por que você não entra e se apresenta para a turma? O Sr. Lian acenou em direção à porta e então, um aluno carregando uma mochila entrou na sala de aula. Oi, meu nome é Yang Pan. Acabei de me transferir para cada escola Caetá. Adoro futebol. Prazer em conhecê-lo e espero que possamos ser todos amigos, disse o transferido. A classe ficou em silêncio mortal. Em um ponto, eles simplesmente não conseguiram mais se segurar e todos caíram na gargalhada ao mesmo tempo. Todos viraram a cabeça para olhar para Liu Qi, que estava sentado bem no fundo da sala de aula. Ele estava corando profundamente de puro constrangimento. Sem nada para esconder o constrangimento que sentia, ele afundou a cabeça na mesa. Zanjunho, no entanto, não estava rindo. Ele estava olhando para Yang Pan em choque. Yang Pan examinou a sala e o viu do outro lado da sala. Ele olhou de volta com um sorriso. Por que você não se senta ao lado de Liu Qi? O Sr. Lian apontou para o assento vazio ao lado de Liu Qi, que supostamente era para a linda aluna transferida. A classe inteira caiu na gargalhada mais uma vez. Yang Pan foi até seu novo assento e sentou-se. Liu Qi levantou a cabeça da mesa e estendeu a mão. Oi, eu sou Liu Qi. Toco piano e jogo basquete. Acho que seremos grandes amigos. Por que você se transferiu para cá? Eu pensei que você estava indo muito bem em Caetá. Zanjunho, que não estava sentado muito longe, perguntou. Estudamos na mesma escola primária e secundária. Você acha que vou deixar o ensino médio nos separar? De jeito nenhum, mano. É por isso que me transferi. Quando me inscrevi, também perguntei à administração da escola em qual classe você estava. E eles me disseram que você está na terceira. Então, aqui estou eu. E quanto a Liu Pen e Yuan Gang? Eles estão bem com você indo embora? Zanjunho continuou perguntando. Claro que não. Eles estão me procurando nos últimos 2 ou 3 dias, me lembrando da promessa que fizemos uma vez. Eu só disse a eles, já que Zanjunho, aquele babaca, fugiu, o esquadrão agora está incompleto. Então, que diferença faria se eu ficasse ou fosse embora? Zanjunho sentiu uma pontada de culpa quando ouviu isso. Ele sentiu seriamente que sua saída da escola Caetá custou ao grupo de 4 melhores amigos o sonho deles. Bem, mesmo que eles não estejam felizes com isso, não há nada que eles possam fazer. Eu já tinha entrado com o pedido de transferência quando contei a eles, continuou Yang Pan. O treinador de Caetá queria me fazer ficar, mas eu perguntei a ele, por que você não tentou fazer Zanjunho ficar quando ele estava saindo naquela época? Então, o que ele disse? Ele não conseguiu me dar uma resposta. Além disso, este lugar é mais perto de casa. Ouvi dizer que o time de futebol daqui não passa de lixo. Mas não por muito tempo, agora que estou aqui. Yang Pan disse cheio de confiança. Zanjunho apenas ouviu seu melhor amigo e não disse uma palavra. Você realmente desistiu do futebol? Yang Pan finalmente perguntou. Não me importo de jogar de vez em quando por diversão. Mas entrar para o time da escola, ir para os treinos e participar de torneios. Isso não é para mim. Ao ouvir a resposta de seu melhor amigo, Yang Pan só conseguiu soltar um suspiro profundo. Capítulo 3. Quando a noite chegou, o terreno da escola ficou muito quieto. Como a escola Shuguan não era um internato, a maioria dos alunos e professores já tinha ido para casa. Os restantes eram alunos que estavam hospedados para suas atividades depois da escola, ou membros da equipe ainda trabalhando nos bastidores. A falta de atividade humana fez a escola parecer mais um parque do que uma escola de verdade. Era tão pacífico e sereno que até os prédios pareciam estar se divertindo, dando uma pausa em todo o burburinho e clamor do dia. De repente, um grito de dor ecoou pelo ar e um aluno saiu mancando do banheiro masculino perto do jardim da escola. Ele parecia ter sido espancado e estava levemente ferido. No entanto, isso não o impediu de tentar desesperadamente sair do banheiro o mais rápido possível. Assim que o garoto mancou para sua fuga, outro aluno saiu da cabine. Seu uniforme estava desfeito, revelando uma camiseta com desenhos estranhos e chamativos. Ele também tinha um cigarro aceso na boca. Este lugar realmente tem mais árvores do que escola. Até o ar no banheiro tem um cheiro fresco, disse o aluno enquanto se espreguiçava. Mas antes que ele pudesse terminar seu alongamento, alguns professores homens fortes saltaram dos arbustos próximos e o atacaram como um time de rugby. O aluno foi pego de surpresa, mas tudo aconteceu tão rápido que antes que ele pudesse reagir à emboscada, ele já estava derrubado e imobilizado no chão.
Seu punk. Poucos dias no novo ano escolar e você já está brigando. E você está fumando. Segure-o com mais força. Não o deixe escapar. Mais tarde, no escritório do Departamento de Assuntos Estudantis da escola Shuguan, Ren-Yudi, o grito de raiva veio de um homem na casa dos 40, que estava olhando furiosamente para o aluno. As veias em seu pescoço e rosto estavam saltando, fazendo parecer que estava prestes a explodir. Wei Jiu-shen era o chefe do Departamento de Assuntos Estudantis da escola Shuguan, e era seu trabalho lidar com alunos problemáticos como esse. Foi preciso um punhado de professores para arrastar Ren-Yudi para seu escritório por brigar e fumar no pátio da escola. O que você tem a dizer sobre si mesmo? Quantos dias se passaram desde o início do novo ano letivo, hein? E você já está brigando e fumando na escola. Seu professor de sala de aula me disse que você nem presta atenção na aula. Você é rude com todos os seus professores. E olha só para você. Você nem se veste adequadamente para a escola. Diga-me, qual parte de você parece um aluno? Wei Jiu-shen disse com raiva. Se não fosse porque seu pai e eu temos uma longa história, esses crimes por si só seriam suficientes para justificar sua expulsão muitas vezes. Você está me ouvindo? Ren-Yudi apenas soltou um leve MMHMM como se não estivesse levando as coisas a sério. Isso fez o rosto de Wei Jiu-shen ficar vermelho de raiva. Ah, por que eu me importo? Ele poderia ter tornado isso fácil para si mesmo escrevendo um relatório e expulsando esse delinquente. Mas o educador dentro dele continuou dizendo que o garoto não era sempre assim. Ele só precisava desesperadamente de uma mão orientadora para apontá-lo na direção certa. Pensar em como esse garoto era filho de seu velho amigo também o fez se sentir muito mais generoso em dar ao garoto uma segunda chance. Escute, se um aluno for reprovado em mais de 3 matérias nas provas finais, a escola exige que ele seja reprovado por mais um ano. Agora, essa é a lei e não há nada que possamos fazer sobre isso. No entanto, na busca por um sistema educacional mais liberal, decidimos abrir uma exceção a essa regra. Se um aluno demonstrar desempenho excepcional em qualquer atividade do clube, ele não será submetido à repetição do ano letivo. E se um aluno puder atingir uma classificação entre os 4 primeiros em qualquer atividade que seja em nível estadual ou nacional, pontos de bônus serão concedidos para seu exame final. Então pronto. Não diga que eu não lhe dei nenhuma chance. Agora depende de você o que quer fazer sobre isso. Um brilho de esperança passou pelos olhos de Ren-Yudi, dizendo aos Jiu-shen que ele não estava prestes a desistir de seu futuro ainda. O garoto agradeceu secretamente ao amigo de seu pai por não desistir dele e lhe dar uma chance. Vendo que o garoto o entendia, o Jiu-shen o dispensou de seu escritório. E enquanto Ren-Yudi se afastava, ele olhou para ele da janela de seu escritório, imaginando se ele havia tomado a decisão certa. Você acha que é possível? Claro, claro. Quem duvidaria de você, o chefe do Departamento de Assuntos Estudantis? Lianke respondeu como se estivesse atrás dele o tempo todo. Não estou falando dele, estou falando do time de futebol. Você acha que eles conseguem chegar à quarta de final? Lianke ficou um pouco surpreso com a pergunta de seu superior, mas respondeu rapidamente. Isso não será um problema. Então vou te dar o benefício da dúvida. Tenha um pouco mais de fé, sim? Yang Pan já havia se juntado ao time da escola, e ele não estaria nos 2 últimos períodos de aula todos os dias. Ele estava treinando com os outros membros do time no campo da escola neste momento. A sala de aula também ficou mais barulhenta durante esse tempo, pois seu professor de sala de aula, Lianke, que também era o treinador de futebol da escola, estaria fora da classe, supervisionando o treinamento do time em vez da revisão do aluno. Zhang Junho estava fazendo sua revisão quando, de repente, um bilhete foi colocado em sua mesa. Era um bilhete de Liu Qi. Pare de fingir ser um bom aluno. Venha e fique um pouco. Estou solitário, dizia o bilhete. Que diabos? Por que eu deveria ir lá? Você não pode vir aqui em vez disso? E o que há com o bilhete? Por que você não pode simplesmente trazer sua bunda preguiçosa para cá e sair comigo em vez disso? Mas eventualmente ele decidiu fazer a vontade do amigo e respondeu com um bilhete também. Não, estou ocupado estudando. Um momento depois, outro bilhete chegou à sua mesa. Quer ir assistir ao treino do time de futebol? Yang Pan disse que vai revelar sua arma secreta durante o treino de hoje. Zhang Junho, é claro, sabia qual era a arma secreta do seu melhor amigo. Eu já vi isso 1000 vezes. Agora pare de me encher o saco, a menos que você vá me ajudar com matemática. E depois disso, outra nota voltou com uma resposta. Ótimo, vá fazer sua matemática. E a propósito, foda-se. Zhang Junho amassou o bilhete, jogou de volta para o amigo e continuou com sua matemática. Enquanto isso, no campo, o chute de Yang Pan deixou todos sem palavras. Até o goleiro ficou parado onde estava enquanto olhava para a trave do gol. Ela ainda estava vibrando do chute. Um chute de longa distância a 30 metros de distância. Que poder de chute! Ele é mesmo um calouro? Lianke se perguntou. Todos no campo ficaram em silêncio por um bom tempo, observando Yang Pan. Um plano ousado começou a tomar forma na mente de Lianke. No dia seguinte, Lianke disse a eles que a aula estava cancelada e que ele precisava que eles lhe fizessem um favor. Então, lá estava Zhang Junho no campo se perguntando por que todas as suas colegas de classe estavam gritando o nome de uma pessoa, Yang Pan. Yang Pan. Ele não tinha a mínima ideia do que era isso. Mas como os outros meninos não estavam incluídos nessa tarefa, ele foi e encontrou uma bola de futebol e jogou com ela sozinho. Zhang Junho, olha meu arremesso giratório. Liu Qi gritou enquanto rapidamente fazia um arremesso de salto com giro reverso. A bola atingiu o aro e quicou na cesta. Merda, esse aro está torto. Zhang Junho não lhe deu atenção. Ele simplesmente chutou a bola, mandando-a para o alto no ar e perfeitamente para dentro da cesta, sem nem mesmo bater nas bordas. Um arremesso perfeito. Liu Qi ficou estupefato. De jeito nenhum. Sério? Tive sorte.
Zhang Junho, alguém está procurando por você. Um colega gritou da entrada da sala de aula. Ele parecia muito animado por algum motivo. Zhang Junho saiu para encontrar Sufei esperando por ele. Ela parecia radiante em seu uniforme de cor clara, como uma flor de lótus florescendo no mar de estudantes. Sufei notou e sorriu antes de lhe entregar uma carta. Estou aqui em nome da equipe da escola, disse ela. Zhang Junho hesitou antes de pegar a carta. Eles? Ah, desculpe-me. Nós? Sufei cobriu a boca em constrangimento por cometer aquele erro, e a fofura de suas ações fez Zhang Junho sorrir. Queremos que você entre para o time de futebol. Precisamos muito de você. Sua expressão quando ela disse isso fez Zhang Junho se perguntar quantas vezes ela havia praticado suas falas. Tem treino hoje à noite. Por favor, venha e junte-se a nós, ela continuou enquanto olhava para ele. Vou considerar seu silêncio como um sim. Vejo você mais tarde durante o treino. Ela se virou e estava prestes a sair depois de terminar sua tarefa quando Zhang Junho a chamou, interrompendo-a. Posso te fazer uma pergunta? Sufei assentiu. O time da escola é realmente terrível. Então por que você se inscreveu para se tornar o gerente? O que você está ganhando com isso? Sufei ficou surpresa com a pergunta, mas mesmo assim sorriu de volta. Nada realmente, eu simplesmente adoro futebol. Na aula de ginástica seguinte, Liang dividiu os meninos em 2 times para uma partida de futebol. Zhang Junho e Yang Pan foram designados para times diferentes, e seus desempenhos contrastavam muito um com o outro. Yang Pan estava cheio de energia. Com suas habilidades e velocidade, ele estava constantemente atacando a trave do outro time. Zhang Junho, por outro lado, parecia ter muita coisa em mente. Seus movimentos eram lentos e ele continuava errando, especialmente durante os momentos cruciais do jogo. Como Yang Pan era agora um membro importante no time da escola, seus colegas de classe continuavam passando a bola para ele. O rei das assistências do Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Fundamental havia se tornado seu novo general de pontuação. Do outro lado do campo, Zhang Junho, que continuava estragando suas jogadas, não parecia muito bem. Seus companheiros de equipe acabaram decidindo que ele era só latido e nada de mordida. Eles começaram a evitar passar a bola para ele. Durante o início do jogo, Zhang Junho jogou no ataque e estava sempre na metade do campo do adversário. Mas conforme a partida progredia, ele foi gradualmente movido para trás até que finalmente acabou na linha de fundo. O chutador de elite do Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Fundamental agora era apenas um defensor. Mesmo sendo apenas um jogo de treino, muitos dos membros do time de Zhang Junho claramente não estavam felizes em perder tanto. Quando Yang Pan marcou outro gol e passou por Zhang Junho, o time inteiro começou a culpá-lo por não defender bem. Quando chegou a vez de seu time atacar, eles finalmente conseguiram levar a bola até a área de pênalti. Mas então, a bola foi interceptada e desviada por um defensor. Zhang Junho então veio correndo do nada, gritando "meu", enquanto interceptava a bola e mirava no gol. Sua mudança repentina de confiança surpreendeu a todos, especialmente Yang Pan, que não via seu melhor amigo daquele jeito há muito tempo. Zhang Junho mirou e chutou. O goleiro estava prestes a mergulhar na direção para onde a bola deveria ir, mas então ele percebeu, não havia bola vindo. Zhang Junho errou o chute. Yang Pan foi o primeiro a reagir. Ele rapidamente interceptou a bola e a carregou até a metade do campo, chutando-a para frente. O time de Zhang Junho assistiu impotente enquanto Yang Pan marcava outro gol. Eles não tinham certeza se deveriam rir ou chorar naquele momento. O rosto de Zhang Junho ficou vermelho de vergonha enquanto ele ficava parado ali sem jeito no meio do campo. Ele continuava ouvindo a voz de Sufei dizendo, "Eu simplesmente amo futebol", em sua cabeça. Quase 10 anos jogando, e seu amor pelo jogo parecia menor que o dela. Ele se sentia tão envergonhado por dizer que amava futebol. Quanto mais pensava nisso, mais frustrado ficava, e chutava o chão com força de raiva. Argue! Zhang Junho agarrou seu pé e caiu, sentando-se no chão. Com raiva, ele olhou para o local onde havia chutado e viu um tijolo saltando do chão. Enquanto isso, na 5ª série do primeiro ano, Anke vou entregar a lista de atividades dos alunos depois da aula. Você já decidiu em qual clube vai se juntar? O presidente da classe perguntou a um aluno alto do sexo masculino, sentado perto das janelas. Pris, eu já te disse, não vou entrar em nenhum clube. Anke ficou irritado. Por que você continua me perguntando? Eu não sou o único aluno que não está entrando em nenhum clube na nossa classe. Bom, eu só acho que com seu corpo e altura, é uma pena que você não esteja no time de basquete ou futebol. Obrigado, mas não, obrigado. Ok. O time de futebol vai treinar esta tarde no campo. Você vai? Isso é. Por que você está me contando isso? Liang pediu mais uma vez às alunas de sua classe para irem torcer pelos meninos durante o treino da tarde. Então, quando o treino de futebol começou, seus gritos já podiam ser ouvidos de longe. Anke estava indo em direção ao campo, dizendo continuamente a si mesmo, estou aqui pelas meninas. Não pelo time da escola. Só pelas meninas. E quando chegou à multidão, ele já conseguia ver tudo na frente claramente por causa de sua altura de 188 centímetros. O time da escola estava fazendo um exercício. Eles tinham que tentar marcar um gol usando qualquer meio necessário, exceto qualquer coisa contra as regras. Yang Pan. Liang gritou. Você está acordado. Yang Pan levantou a mão em resposta ao treinador e foi até a bola. Enquanto ele fazia isso, todas as meninas começaram a gritar Yang Pan. Yang Pan. Anke sentiu seu orgulho de homem sendo despedaçado. Ele sempre se considerou um mulherengo e isso era bastante prejudicial ao seu orgulho. O que há de tão bom nele? Ele disse suavemente. Sua voz era suave, mas ainda alta o suficiente para as garotas gritando ouvirem. Todas se viraram e o encararam com raiva. O que há de tão bom em você? Você parece idiota. É isso mesmo, seu chimpanzé de boca pontuda. Você parece um pedaço de merda. Por que você não olha para seu próprio reflexo na sua própria urina? Pobre que... As garotas não paravam de insultá-lo.
A enxurrada constante de palavras maldosas era o suficiente para fazer um touro saudável espumar pela boca e morrer, ou até mesmo fazer a deusa Guan querer assassiná-las. Até mesmo o venerável Tang Sanzan de jornada para o oeste teria acabado se ajoelhando na frente dessas garotas e dizendo: minha admiração por vocês é como a de um rio, é imparável e nunca acaba, e não é qualquer rio, é tão poderoso quanto o Rio Amarelo. Então por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, eu imploro a todos, por favor, não digam mais nada. Anki nunca tinha sido insultado tanto por nenhuma garota antes, muito menos por um grupo inteiro. Ele geralmente era do tipo que sorria e agia de forma cavalheiresca ao lidar com as mulheres. Mas agora, ele estava fervendo de tanta raiva que não conseguia manter seu charme de sempre. Ele abriu caminho pela multidão de garotas até o campo e gritou: Yang Pan! Todo o campo ficou em silêncio. Yang Pan se virou. Anki apontou seu dedo direito para Yang Pan e gritou: eu desafio você para um mano a mano. Você ataca, eu defendo. O perdedor tem que ouvir o pedido do vencedor. Que tal isso? Você é homem o suficiente para aceitar meu desafio? A multidão se virou para olhar para Yang Pan. Yang Pan simplesmente sorriu e disse: parece divertido. A resposta dele deixou as meninas loucas novamente e todas gritaram animadamente. Anki trocou de roupa rapidamente. Ele colocou um par de luvas e foi para a frente do gol. Você define o desafio, eu defino as regras. Eu continuo atacando e você continua defendendo até que você salve a bola abraçando-a ou eu marque. Alguma pergunta? Yang Pan disse. Em meio aos gritos das meninas de bata na cara dele, e mostre a ele o quão inútil ele é. Anki, que ainda estava furioso, não pensou muito sobre as condições de Yang Pan. Tudo bem, tanto faz. Chega de papo. Vamos. Os dois garotos se entreolharam. Apesar de estar frustrado e irritado no momento em que Anki se posicionou na frente do gol, ele ainda mostrou as qualidades de um excelente goleiro. Ele estava extremamente alerta, mas muito calmo. Ele observou cada movimento de Yang Pan com um olhar atento, pronto para reagir a qualquer um de seus ataques. Mas Yang Pan não chutou. Em vez disso, ele carregou a bola mais longe até estar a cerca de 30 metros do gol. Anki não tinha ideia do porquê ele estava fazendo isso, mas a multidão na arquibancada sabia que Yang Pan estava indo para seu chute de longa distância característico. Yang Pan se distanciou da bola antes de correr em sua direção e chutá-la com toda a força. A bola disparou pelo ar como uma bala de canhão. Anki viu a bola sendo chutada para o ar e quando o pequeno ponto preto cresceu rapidamente, ele ficou muito chocado. Ele instintivamente estendeu as duas mãos para bloqueá-lo. Baque! Todos ouviram o som alto de Anki bloqueando a bola, mas Anki voou para o gol sozinho. Zanjunho, que estava assistindo de longe, ficou pasmo. Esta foi a primeira vez que ele testemunhou a arma secreta de Yang Pan sendo bloqueada. Anki ainda estava dentro do gol e a bola que ele bloqueou havia sido desviada de volta para o campo. Yang Pan correu em direção ao local onde a bola caiu e chutou a bola com força, mandando-a em direção ao gol novamente. Anki só pôde assistir enquanto a bola batia na rede. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Mesmo que essa fosse a segunda vez que ele via o chute de Yang Pan, Anki ainda conseguia sentir a imensa pressão de tentar se defender dele. Anki agora tinha muita certeza de que Yang Pan era extremamente talentoso, e ele sem dúvida se tornaria a estrela do time de futebol da escola Shuguan. Yang Pan então foi até Anki. Eu perdi, então farei o que você me pedir, disse Anki desanimado. Ótimo, bem-vindos ao time de futebol. Yang Pan estendeu a mão. Hein? Anki ficou confuso. Bem, você disse que faria o que eu quisesse. Quero que você se junte ao time. Todos aqui podem ser testemunhas. Yang Pan apontou para a multidão. Porque sinto que acabei de ser enganado. Anki disse enquanto olhava para a multidão. É melhor você não voltar atrás em sua palavra. É isso mesmo. Estamos observando vocês. A multidão gritou. Quem disse que eu não ia manter minha palavra? Tudo bem, eu vou entrar. Qual é o problema? Anki se levantou com raiva. Yang Pan finalmente riu. Ele estava bem cauteloso sobre Anki voltar atrás em sua promessa. Anki continuou esfregando sua mão esquerda, que ainda estava dolorida por ter feito aquele bloqueio. Já está ferido? Cara, você deve estar brincando. Esse chute foi fraco. Vai treinar mais um pouco. Vamos conhecer o resto do time. Yang Pan arrastou Anki até os outros membros do time. A altura de Anki causou uma grande comoção entre os membros do time. Muitos deles continuaram fazendo perguntas bobas sobre como ele cresceu tanto e se ele já tinha jogado basquete antes. Anki olhou para eles e pensou consigo mesmo. Agora tudo que resta é você, Zanjunho. Ele então se virou para olhar na direção do garoto, apenas para descobrir que ele já havia saído. Zanjunho tirou os sapatos. Seu pé não estava tão inchado quanto ele pensava, afinal. Ele então o moveu um pouco, e sentiu que não estava doendo tanto quanto antes. Está curado? Perguntou seu pai. O pai de Zanjunho, Zanveigogo, era um fotógrafo freelancer e já fazia um tempo que não conseguia um trabalho de verdade. Desde que Zanjunho conseguia se lembrar, seu pai sempre andava por aí com uma câmera na mão. Quase todas as fotos na casa deles eram tiradas por seu pai. Não tenho tanta certeza. Zanjunho não queria se estressar muito com isso. Você chuta bolas há quase 10 anos. Você deveria saber a diferença entre uma bola e um tijolo, brincou seu pai enquanto aplicava um pouco de pomada no pé machucado. Ele também era o outro viciado em futebol da família, bem como responsável pelo treinamento de futebol de Zanjunho. Zanjunho, você ainda quer jogar futebol? Seu pai perguntou de repente em um tom sério. Sim. Se eu não estivesse jogando, não teria me machucado daquele jeito, Zanjunho respondeu com um sorriso. Quero dizer, sério. Zanjunho ficou quieto. Nas últimas semanas, ele tinha ficado quieto quando se tratava de futebol. Você gosta de jogar futebol? Seu pai perguntou novamente. Zanjunho assentiu.
Filho, você nunca deu a sua mãe ou a mim muito com que se preocupar desde que era jovem. Mas você tende a se importar demais com o que as pessoas pensam. Eu não. Eu não terminei. Eu sou seu pai. Como eu não conheceria meu próprio filho? Seu pai continuou. Você continua se importando demais com o que as outras pessoas pensam e você vai acabar se machucando. Então, vá fazer o que você quer fazer. Ele deu um tapinha na cabeça de Zanjunho e saiu. Zanjunho usou seu pé ileso e brincou com sua bola de futebol. Ele sentia falta da sensação familiar. De repente, ele se lembrou de uma lembrança de muito tempo atrás, quando tinha apenas 4 anos. Era seu primeiro treino de futebol. O treinador estava falando com um grupo de 10 crianças ou mais que tinham cerca de 4 a 5 anos. Se você quer jogar bem, então você tem que tratar a bola como sua namorada. As crianças eram muito novas para saber o que era uma namorada, mas agora, Zanjunho de repente percebeu o quão infiel ele tinha sido com sua namorada. Equipe, temos um novo membro se juntando a nós hoje, disse Lian Ke. Zanjunho. Olá. Zanjunho cumprimentou a todos. A equipe aplaudiu e vibrou. Bem-vindos. Bem-vindos. E em meio a todas as saudações, Zanjunho notou Sufei sorrindo amplamente para ele enquanto estava ao lado de Lian Ke. Capítulo 4. Campo de futebol da escola Shuguan. Zanjunho. Ei. Zanjunho. Zanjunho. Tum. Ai. Zanjunho esfregou a parte da cabeça onde Yang Pan o chutou. Cara, você está tentando me matar? Você sabe o quão fortes são seus chutes. E se eu tiver uma concussão, cara? Então me responda, vadia. Eu te chamei 3 vezes. Você nem me ouviu uma vez, então eu tive que fazer isso. O que há com você? Você não está focada. Por que Sufei não está aqui? Zanjunho olhou ao redor e examinou o local em busca do gerente da equipe. Oi, seu punk. Não. Não é o que você pensa. Zanjunho apertou ambas as mãos. Julgando pela sua reação agora, acho que é exatamente o que eu acho que é. Yang Pan provocou. Tudo bem, vou parar de brincar. Sufei tinha algumas coisas para fazer em casa, então ela saiu da escola depois do segundo período. Zanjunho tinha acabado de chegar da escola e estava prestes a entrar na casa quando ouviu barulhos altos vindos da casa ao lado. Isso era estranho, porque a casa ao lado sempre esteve vazia. Por que havia barulhos vindos de lá? Poderia ser. Enquanto Zanjunho se perguntava sobre as chances de haver fantasmas na casa vazia, as portas se abriram com um rangido e lhe deram um grande susto. Zanjunho, uma voz soou. Quem está aí? A voz de Zanjunho estava trêmula. O que há de errado com você, Zanjunho? Por que sua voz está tremendo? É seu pai. Zanjunho virou a cabeça e viu que realmente era seu pai. Eu pensei que você fosse um fantasma. Você me assustou. O quê? Seu pai ficou irritado por ser chamado de fantasma. Nossos novos vizinhos acabaram de se mudar, então estamos tendo uma pequena reunião. Deixe suas malas e venha cumprimentá-los, seu pai disse antes de voltar para a casa do vizinho. Zanjunho não conseguia encontrar palavras para descrever a cena diante dele. Havia muitas caixas de itens domésticos aleatórios por todo lugar, algumas desempacotadas e outras ainda lacradas. Com algumas pessoas lá para a reunião, parecia um pouco apertado e caótico para ele. O que mais o fez estremecer foi talvez a quantidade de poeira que cobria cada centímetro do lugar como neve. Se alguma coisa, o lugar era absolutamente habitável. Zanjunho estava parado na entrada, indeciso entre entrar ou sair quando uma voz familiar o cumprimentou. Entre e pegue uma bebida. Acabamos de nos mudar, então ainda está muito bagunçado. Espero que não se importe. Ele se virou para ver quem o cumprimentava e ficou surpreso ao encontrar um rosto familiar. Zanjunho? Sufei. Os 2 colegas gritaram o nome um do outro ao mesmo tempo. Sufei cantarolava uma melodia enquanto andava na frente, pulando levemente como um coelho. Enquanto isso, Zanjunho e Yang Pan estavam andando atrás dela enquanto se encaravam. Como ela acabou se tornando sua vizinha? Yang Pan sussurrou, tentando não deixar Sufei ouvir. Como eu poderia saber? Zanjunho sussurrou de volta. Sufei então se virou de repente e fez beicinho para os 2. Depressa. Ambos responderam. E assim que ela se virou, Yang Pan se virou para seu amigo e suspirou. Seu sortudo bastardo. O terreno da escola estava animado mesmo depois que as aulas terminaram. Muitos alunos não foram para casa imediatamente e escolheram jogar algumas partidas de basquete antes de encerrar o dia. O campo de futebol, no entanto, era reservado apenas para o time da escola. Felizmente, todos os alunos que preferiam jogar futebol já estavam no time, então ninguém reclamou do monopólio deles. Além disso, não dividir o campo com nenhum dos outros corpos estudantis significava que eles poderiam treinar o quanto quisessem todos os dias até tarde da noite, e ninguém se importaria. Lian Ke tinha como meta que o time entrasse entre os 4 primeiros no campeonato nacional. Essa notícia então se espalhou e se tornou bem conhecida entre os alunos. Escola Shuguan nunca tinha passado da primeira rodada nas preliminares antes, portanto, essa meta era como uma grande piada para todos os outros. Mas Lian Ke pensava ao contrário. Eles tinham alguns calouros realmente fortes se juntando ao time desta vez e ele acreditava firmemente que entrar entre os 4 primeiros não era um sonho muito distante, como costumava ser. Yang Pan, Zanjunho e Ren Yudi, com essas poucas pessoas na frente, o ataque do time não era pouca coisa. E seu novo goleiro Anke era realmente confiável quando se tratava de defesa. Contanto que ele fizesse bem seu trabalho, o time de futebol da escola Shuguan não seria mais o único time que todos os outros escolheriam. Zanjunho, espere por mim. Ei, o que aconteceu com os manos antes das vadias, cara? Yang Pan gritou enquanto corria. Do que diabos você está falando? Você é lento como um caracol. Sufei riu, vendo os 2 garotos discutindo. Eles estavam voltando para casa depois do treino. Ei, Sufei, tem uma coisa que eu queria te perguntar há muito tempo, Yang Pan disse de repente. O que é? Por que você se mudou de repente para cá? Zanjunho olhou para Yang Pan.
O cara estava brincando com ele por ter tanta sorte depois que eles se tornaram vizinhos. Meu antigo lugar era muito longe da escola e não havia dormitórios em nossa escola, então viajar de um lado para o outro todos os dias era um problema real. Além disso, o distrito de Luoyang tem investido muito em Jiangxi nos últimos anos. Eles até construíram um parque industrial de alta tecnologia. E muitas grandes empresas estão se mudando para cá como resultado. Meus pais disseram que este lugar se tornaria o coração de uma cidade grande em breve, então eles decidiram comprar uma casa aqui, pois acreditam que o valor vai aumentar. Por causa disso, escolhi a escola Shuguan para meu exame de admissão ao ensino médio. Pouco depois, todos nós nos mudamos para cá. Oi! Além disso, ela continuou enquanto sorria, eu até tenho vocês me acompanhando para ir e voltar da escola agora. Eu não preciso ter medo de conhecer caras maus. Yang Pan olhou para Zanjunho e sorriu. Não se preocupe com isso, Sufei. Se um cara mau aparecer, Zanjunho será o primeiro a correr. O que você disse? Zanjunho levantou sua bolsa com a mão. Eu vou bater nesse pervertido, agora mesmo. Ajuda. Pare de correr. Sufei observou os dois garotos correrem na frente e riu. Capítulo 5. Zungonzhou, Rua do Meio, prédio número 425, sede da revista Futebol do Ensino Médio. Os últimos anos viram um maior apoio governamental na promoção do futebol para jovens em nível nacional. Foi tão bem sucedido que poderia ser considerado uma revolução em si mesmo, ganhando cada vez mais atenção ao longo dos anos. Recebeu tanta atenção que novas revistas voltadas apenas para o futebol juvenil surgiram em todo o país, e a Futebol do Ensino Médio de Luoyang foi uma delas. Sendo a primeira do gênero na região, a Futebol do Ensino Médio liderou a investida e rapidamente se tornou a revista esportiva mais popular em Henan. Pequeno Shen vai sair de novo, disse a voz de um homem gordo e idoso. O jovem cujo nome havia sido chamado estava prestes a sair do escritório. Ele então se virou para responder ao seu superior. Sim, chefe. Acabei de voltar há pouco tempo, mas estou saindo de novo para tentar obter mais informações. Com nacionais chegando em breve, não queremos perder nada agora, queremos? Shen Wafenfen respondeu. Eu realmente invejo vocês, jovens. Bom trabalho. Então, para onde vocês estão indo hoje? O editor-chefe Liu Yang riu. Escola Shuguan. Onde? Uma pessoa olhou para cima, por cima de uma pilha de papelada em sua mesa. Ele empurrou os óculos para cima com um dedo antes de continuar. Não há nada que você possa obter daquela escola. Eles nunca chegaram à segunda rodada das eliminatórias todos os anos. Aquela escola é um beco sem saída para jornalistas. O homem falando era Zhou Pen, o editor responsável pela nova divisão da revista em Luoyang. O chefe assentiu e disse, Pequeno Shen, você é novo aqui, então talvez não saiba disso. Escola Shuguan não é mais do que um ator coadjuvante no mundo do futebol colegial. Chefe, você está dando muito crédito a eles. Eu digo que eles são apenas figurantes, disse San Lian da equipe de arte. Nossa, vocês não podem estar falando sério. Não, estamos falando sério. Zhou Pen disse enquanto balançava a cabeça. Deixe-me dizer uma coisa, San Lian falou antes de bater a mão na mesa. Se eles chegarem à segunda rodada das eliminatórias deste ano, eu vou pagar o almoço para todos aqui. Ele disse em voz alta de forma zombeteira, e todos os outros no escritório levantaram os olhos de suas mesas. Shen Wafenfen, que ficou bastante ofendido com suas ações, então respondeu, tudo bem, vou jogar esse jogo com você. Se a escola Shuguan for eliminada logo após a primeira rodada das eliminatórias, será por minha conta. E com isso, ele saiu do escritório. O treinamento de hoje envolverá tentar pontuar enquanto corre, disse Liang à equipe. Pontuação? Anke teve um mau pressentimento sobre isso. Então, ele murmurou enquanto olhava ao redor em busca de alguém. Não se preocupe, Yang Pan está em ótima forma hoje. Ele não está ausente ou atrasado, disse Zanjunho. Ele estava parado bem ao lado dele. Anke se sentiu incomodado por ser facilmente lido e decidiu humilhar Zanjunho mais tarde durante o treinamento. Ele se certificaria de que ele não marcasse nenhum ponto. Zanjunho mais uma vez cutucou seu orgulho ao dizer, você está com medo dos chutes de Yang Pan, não está? Quem tem medo disso? De mim? Você deve estar brincando. Anke respondeu gaguejando. Para ser honesto, não há nada de vergonhoso em admitir que você tem medo da pontuação de Yang Pan. Só me observe bloquear os golpes dele mais tarde. Anke respondeu com raiva. Zanjunho não se importou com o tom de Anke. Ele se lembrou de como bloqueou o primeiro chute de Yang Pan outro dia. Ele pode conseguir, disse para si mesmo. Após um breve aquecimento, Anke colocou suas luvas e ficou em pé na frente do gol. A memória do chute de Yang Pan continuou se repetindo em sua cabeça enquanto ele verificava repetidamente suas luvas para ver se elas serviam. O primeiro a subir foi um veterano do terceiro ano, Wang Yuihua. Ele estava esperando Anke terminar de mexer nas luvas e se cansou de esperar. Você já está pronto? Ótimo, ótimo. Anke acenou enquanto assumia sua posição de goleiro. Liang apitou e Wang Yuihua começou a carregar a bola. Ele gradualmente acelerou conforme se aproximava do gol. Ele mudou de direção e chutou. Anke leu seus movimentos completamente e mergulhou para a esquerda, pegando a bola com as duas mãos antes de abraçá-la. Boa defesa! Todos aplaudiram. Nas próximas rodadas, todos os chutes que foram direcionados ao gol foram negados. Alguns até erraram o alvo e atingiram a trave ou saíram do campo. O técnico Liang só conseguia balançar a cabeça e soluçar secretamente. Não sei se é porque Anke é bom demais ou se o time inteiro é horrível. Enquanto isso acontecia, os olhos de Shen Wafenfen se iluminaram quando ele viu tudo debaixo de uma árvore não muito distante. Esse goleiro é realmente algo. Sua técnica e precisão não são algo que um goleiro médio de ensino médio pode alcançar. Ele parece estar confiando apenas no instinto na maior parte do tempo. Ele pegou a lista do time de futebol da escola Shuguan e marcou a caixa de seleção número 1 com um tique. Yang Pan. Liang chamou.
Ao ouvir esse nome, o coração de Anke começou a bater mais rápido e Zhang Junho tinha um olhar de antecipação no rosto. Ele conseguirá bloqueá-lo dessa vez? Yang Pan tinha seu hábito habitual de carregar a bola para mais longe do gol. Só que dessa vez, ele parou a 35 metros de distância. Liang apitou e Yang Pan começou a carregar a bola. Ele parou logo depois de alguns passos e jogou a bola para cima com a ponta da chuteira. Ele então chutou a bola quando ela ainda estava no ar. A bola voou alto e longe, no entanto, ela se curvou ao descer em direção ao gol como um cometa, deixando um rastro visível ao disparar pelo ar. Anke pulou na bola com toda a sua força e com as duas mãos esticadas para frente tentou interceptar a bola. Mas a bola errou completamente suas luvas e atingiu o poste lateral antes de quicar na rede. Dom, dom, dom. O poste inteiro ainda tremia quando Anke se sentou e olhou para ele. Mas quem levou o maior choque foi Shen Huafenfen. Sua boca estava aberta e levou quase alguns minutos para perceber o que tinha acontecido. Isso foi realmente um chute de um estudante do ensino médio? Essa velocidade, potência ou ângulo são difíceis até para muitos jogadores profissionais. Ele ficou muito feliz por ter vindo para a escola Shuguan naquele dia. A equipe explodiu em admiração. Boa atacada. Lindo. Que fera. Zhang Junho. Zhang Junho se aproximou da bola e piscou para Anke. Sinto muito por ter que humilhar você de novo. Anke mostrou o dedo do meio e disse, pode vir, não tenho medo de você. Assim que Liang apitou, Zhang Junho carregou a bola da ponta da área de pênalti em direção ao gol. No entanto, ele não escolheu chutar, embora estivesse no alcance. E Anke instintivamente sabia que planejava chutar a bola somente quando tivesse certeza de que conseguiria marcar. Assim que Zhang Junho estava se aproximando de Anke, seu ombro esquerdo caiu um pouco, fazendo parecer que ele ia chutar a bola para a esquerda. Anke reagiu mergulhando para a esquerda para bloquear o chute, mas ficou surpreso ao ver a bola voando para o gol pela direita. O incrível jogo de pés de Zhang Junho mandou a bola para a direita. Ele basicamente fingiu uma esquerda usando os movimentos do corpo. O chute de Zhang Junho também surpreendeu Shen Huafenfen. Sua habilidade de ser tão calmo e composto mesmo quando estava na frente do goleiro era absolutamente aterrorizante. Ren Yilde começou do canto da área de pênalti e continuou se movendo para a esquerda. Ele não se aproximou do gol como todos os outros fizeram, mas levou a bola até o canto esquerdo do campo. Todos ficaram intrigados com o que estava acontecendo, incluindo Anke. Espere. Isso é treino de chute, não cruzamento. Não, espere. Ele vai chutar de um ângulo pequeno. Yang Pan exclamou. Ren Yilde estava fazendo exatamente como Yang Pan disse. Ele chutou a bola de um ângulo lateral que era realmente estreito, mirando no canto mais distante do gol. Anke tentou o máximo para salvá-la, mas ele não conseguiu nem tocar na bola. Ela entrou no gol exatamente no canto do poste. Esse foi realmente um ângulo fechado. Zhang Junho disse. Ei, que tipo de manobra maluca é essa? Você não vai marcar se o ângulo não for pequeno o suficiente? O time inteiro ficou barulhento de excitação mais uma vez, mas a pessoa mais feliz presente foi talvez o treinador Liang Ke. Esta sessão de treinamento provou que ele não estava errado. Esses poucos jogadores tinham o que era preciso para se tornarem os 10 melhores jogadores de Luoyang. O time ideal de Liang Ke estava finalmente tomando forma. Shen Huafenfen deixou o terreno da escola com um grande furo de reportagem. Os 4 jogadores que ele tinha acabado de ver deixaram uma impressão muito profunda nele. Seu instinto jornalístico lhe disse que esses 4 estavam prestes a se tornar muito conhecidos em todo o país em breve. Após o treinamento, Liang Ke fez um anúncio sobre uma partida de treino amistosa. Esta notícia foi um choque para o time, especialmente para os veteranos. O time nunca passou da primeira rodada das eliminatórias, então nenhuma outra escola estava disposta a ter partidas de treino com eles. Eles foram considerados fracos demais até para o treinamento. No entanto, o treinador conseguiu a partida por meio de algumas conexões. O número 10 do time, Wang Bo, tinha ido para a escola Xin'an antes de se transferir para Shuguan, e ele tinha um bom relacionamento com os membros do time de futebol de lá. Então, Liang Ke pediu para Wang Bo processar seus contatos para fazer a partida acontecer. Neste sábado à tarde, iremos para a escola Xin'an para um aquecimento, jogo de treino antes das eliminatórias. Conseguir esta partida não foi fácil, então espero que todos vocês possam realmente tirar algo dela. Certifiquem-se de que vocês estejam nos portões da escola à 1 da tarde deste sábado. Os veteranos do time ficaram muito animados quando souberam que teriam uma partida. Os calouros não entenderam por que seus veteranos estavam tão animados com uma partida de aquecimento. Principalmente porque eles nunca tinham passado pelos anos deprimentes de não ter nenhum time disposto a fazer uma partida contra eles. Os veteranos só tinham treinamento e mais treinamento após ainda mais treinamento em vez de jogar contra outros times. Era noite quando Sufei abriu a porta principal da casa de Zhang Junho. Oi tia, Zhang Junho está? Ele está assistindo TV. Tem uma partida passando e ele está assistindo desde que chegou em casa, em vez de fazer o dever de casa. A mãe de Zhang Junho estava ocupada na cozinha. Mesmo que ela estivesse ocupada com seus negócios durante o dia, ela ainda cozinhava para a família à noite. Ela era realmente a melhor mãe que alguém poderia encontrar. Zhang Junho sempre acreditou que o casamento de seu pai com uma mulher tão maravilhosa era devido ao bom karma de sua vida anterior. O barulho da TV encheu a sala de estar quando Sufei entrou. Ela encontrou Zhang Junho deitado confortavelmente no sofá assistindo TV. Ai, Sufei fingiu uma tosse. Zhang Junho se virou e ficou surpreso ao vê-la. Sufei, o que você está fazendo aqui? Por quê? Não sou bem-vinda aqui? Ela franziu a testa. Zhang Junho rapidamente acenou com as mãos e disse, não, não, não. Ele então se levantou rapidamente e ofereceu um assento a ela. Sente-se. Sufei riu da tolice de Zhang Junho. Ei, o que é tão engraçado? Zhang Junho perguntou com raiva.
Sufei parou de rir e apontou para a TV. Quem está jogando? É a Argentina versus Brasil. A partida estava esquentando. Ambos os times eram potências do futebol sul-americano, e quando os dois rivais se enfrentavam, era sempre uma partida emocionante de assistir. Em um ponto do jogo, os brasileiros marcaram um escanteio e Zanjunho finalmente teve a chance de beber alguma coisa. A partida tinha sido muito intensa e ele não conseguia nem piscar, muito menos pegar um pouco de água. Ele teria perdido muito se fizesse isso. Espera, a bola não saiu? Por que eles não estão jogando ela para dentro? Isso não é contra as regras? Sufei exclamou de repente enquanto apontava para a tela. Espirro. Zanjunho jogou a água que tinha acabado de beber na mesa de centro. Qual é o problema? Você está bem? Nada, estou bem, disse Zanjunho ao sair da sala de estar. Ei, você não vai mais assistir? Poucos momentos depois, Zanjunho retornou à sala de estar carregando uma pilha de livros. Ele os deixou cair na mesa de centro na frente de Sufei confuso. O que é? Eu decidi. Zanjunho olhou para ela com uma expressão muito séria. Decidiu o quê? Zanjunho apontou para ela e disse, vou te ensinar as regras básicas do futebol. As pessoas vão rir de nós se descobrirem que o gerente do nosso time nem sabe o básico do jogo. Estudo. Certo. Isso cobre o básico. Aqui, leve isso com você. Zanjunho apontou para a pilha de livros na mesa de centro. Sufei pegou um e leu enquanto Zanjunho continuava, eu tenho uma pergunta. Claro, chute. Você nem tem conhecimento básico do jogo. Por que escolheu se tornar o gerente em primeiro lugar? É algo que eu não consigo entender. Eu te disse, eu amo futebol. Sufei respondeu a ele sem levantar a cabeça do livro. Eu não acho que você precisa entender completamente de futebol para amá-lo, certo? E eu também me apaixonei por ele neste verão. É por causa da Copa do Mundo? Sim, a Copa do Mundo. Beckham, Batistuta, Ronaldo e Zidane. Parece que você conhece alguns jogadores de futebol famosos. Fangirling é o talento natural de uma garota. Sufei disse enquanto levantava a cabeça. Quem é sua favorita? Meu? Bom, basicamente aqueles que jogam em posições de ataque são meus favoritos, como Van Basten, Pelé, Ronaldo. Mas meu atacante favorito de todos os tempos é Romário. São muitos nomes dos quais nunca ouvi falar. Bem, vamos falar de outra coisa. Você não vai saber do que estou falando de qualquer forma. HMPH. Não ouse me menosprezar. Vou aprender todas essas regras em uma semana. Sufei disse com raiva enquanto pegava todos os livros e ia embora. Zanjunho observou a sair. Que garota competitiva. Capítulo 6. A sessão de treinos de hoje termina aqui. Ainda tem uma partida amanhã, então todos cheguem cedo em casa e descansem. Lianke disse enquanto acenava para todos saírem do campo. Zanjunho lembrou que tinha algo para perguntar ao seu capitão Suli, e ele ficou para trás para ajudar a arrumar as coisas. O tempo todo, Sufei estava correndo por aí tentando coletar as bolas que estavam espalhadas pelo campo. Elas estava jogando desajeitadamente, embora nenhuma delas parecesse seguir sua vontade. Isso não refreou seu entusiasmo. A visão bizarra provocou uma zombaria de Suli. É como uma princesa perseguindo porquinhos. Zanjunho sorriu com a comparação apropriada. Capitão, tem algo que não estou claro, ele perguntou. Por que os veteranos ficaram tão animados quando ouviram sobre a partida? Você é novo, então provavelmente não saberia. Suli sorriu. Eu perguntei sobre isso também quando era novo aqui. Bem, em poucas palavras, nosso time é o último colocado no cenário do futebol colegial de Luoyang. Todo ano, há pouca chance de termos uma partida além das eliminatórias para a competição nacional. E não é como se fossemos bons nisso também, continuamos perdendo na primeira rodada. Então, é basicamente por isso que nenhum outro time sequer iria querer jogar uma partida de treino conosco. Agora que realmente temos uma partida de verdade, todo mundo está animado. Embora seu líder sorrisse enquanto falava, seu companheiro de esquadrão não deixou de perceber a amargura em suas palavras. Enquanto isso, usando as mãos e as pernas, Sufei finalmente conseguiu perseguir todos os porquinhos espalhados e reuni-los em uma cesta de bambu. Conte-os. Deixei algum de fora? O gerente da equipe perguntou a Zanjunho com uma sensação de realização. Apesar de tudo isso, seu trabalho caiu em olhos cegos. Noite. Sufei. Zanjunho desceu as escadas. Você pode procurá-lo lá. Obrigada, tia. Sufei se virou e saiu do apartamento dos Zangs, pensando consigo mesma. Está escuro como breu lá fora agora. O que ele está fazendo? Assim que ela saiu do apartamento, ela encontrou alguém sob um dos postes de luz. Ao olhar mais de perto, ela viu que era Zanjunho. Ele estava brincando de pega-pega. O treinador não disse para você descansar cedo para a partida de amanhã? Sem parar, seu vizinho respondeu. Não consigo dormir se não estiver aquecido. Zanjunho, você tem agido estranho hoje. Eu trabalhei tanto quando terminei as coisas depois do treino, e você nem me elogiou. Zan deixou a bola cair e enxugou uma pitada de suor. É isso? Sério? E você nunca fez aquecimento antes de dormir. Deixe-me perguntar uma coisa, Sufei. Zanjunho respondeu, pegando a bola. O que você faria se as pessoas continuassem te desprezando? Dane-se. Claro que eu retaliaria. Como você faria isso? Discutiria com eles? Não. Discutir não tem sentido. Eu farei isso por meio de ação. Certo. Isso mesmo. Zanjunho exclamou e aplaudiu. Decidi aprender com você. Sufei ficou perplexo. A escola Shuguan foi desprezada por muito tempo, tanto que, como aluno da escola Shuguan, tenho muito medo de aparecer nas ruas. Decidi que farei um hat-trick na partida de amanhã. Você está dizendo que vai marcar 3 gols? Sufei perguntou cautelosamente. Correto. Sim. Uma alegre Sufei pulou, dando um toque aqui em comemoração à sua amiga. Uau! Eu ainda não fiz isso. Não precisa ficar tão animado, certo? Meu trabalho duro nesses últimos dias valeu a pena. Sufei gritou. Um hat-trick é igual a um jogador marcar 3 gols. Eu estava certo. Zanjunho tropeçou.
O condado de Xin'an, no noroeste de Luoyang, era um distrito empobrecido do país. Ainda assim, ao contrário de muitos que acreditavam que isso em si era uma característica notável da região, havia muitos outros cenários de tirar o fôlego lá. Um exemplo era o Monte Qingyao, um lugar onde o texto geográfico chinês vintage, clássico das montanhas e mares, foi uma vez poeticamente narrado. Monte de Qingyao, verdadeiramente um retiro secreto favorável, adequado para reis. Após uma viagem de 40 minutos, o ônibus Shuguan parou do lado de fora do estádio da escola Xianyi. A instalação foi construída encostada em uma colina e tinha o formato de uma pá de lixo. Ao lado dela, havia um prédio de albergue de 4 andares na encosta. As arquibancadas dos espectadores foram montadas à esquerda e à direita ao lado do campo, enquanto uma tribuna imponente foi montada à direita, junto com os vestiários para os times anfitrião e visitante. Abaixo da encosta havia uma quadra de basquete. Já havia espectadores esperando nas arquibancadas e o time anfitrião também treinava no campo. Ao ver a chegada dos adversários, seu treinador se aproximou para cumprimentá-los. Não demorou mais do que algumas trocas para Liang Ke odiar o cara que riu deles. Mal posso esperar pelo jogo, haha. O grande jogo está chegando, é bom ganhar um pouco de confiança, pelo menos. Haha. Ao ver sua risada falsa, Liang respondeu sem humor, nós também. Depois de alguns aquecimentos simples, a equipe foi para os vestiários, onde Liang perguntou, pessoal, vocês ouviram o que o treinador disse? Sim. Alguma ideia? Vocês estão bem em serem ridicularizados o tempo todo? Não. É isso mesmo. Deixe-os ver que não somos mais os velhos nós. Sim. Está quase na hora, Su Fei lembrou ao treinador. Vamos. Liang que acenou. Zhang Junho e Yang Pan, fiquem para trás um pouco. Ambos se sentaram novamente. Depois que todos os outros foram embora, Liang que colocou o rosto bem na frente deles e rosnou. Eu só tenho um pedido, enlouqueçam. Não há necessidade de salvar a cara em meu nome. Capítulo 7. Ao som do apito do árbitro, o time Shuguan iniciou o pontapé inicial. O campo inteiro ressoou em uma ovação estrondosa, embora os aplausos fossem reservados exclusivamente para o time da casa. Shen Wafenfen escolheu um bom local para assistir ao jogo, onde ficaria sozinho e sem ser incomodado. Que desempenho o quarteto da equipe fará desta vez? Há muito o que esperar. A equipe de líderes de torcida da escola Xianyi também estava cheia de grande expectativa, com o jogo entre dois lados de habilidades tão descombinadas. Quantos gols seu time faria? Com fervor sincero, eles gritavam onda após onda de aplausos sonoros em apoio ao seu próprio time. No entanto, eles ficaram imediatamente perplexos com Yang Pan. O goleiro da escola Xianyi ficou sentado no chão e olhando para sua trave ainda trêmula. O número no placar era claro. 0-1, os visitantes estavam na liderança. Para comemorar, Yang correu propositalmente na frente do técnico do time adversário, com os braços abertos e uma expressão de alegria impotente no rosto. Ele deu de ombros. No seu canto, Shen estava ficando animado. O chute de Yang, um ato repetido, provou que não foi um acaso antes. Ele pegou um pequeno caderno do bolso e anotou ansiosamente na página onde começou uma semana de coleta de dados sobre Yang Pan, assim como Zhang Junho. Sobre Yang Pan, ele já havia escrito. Na terceira série, ele ganhou o National Middle School Soccer Championship como representante da Kaita Middle School. Ele também foi escolhido para o time competidor e recebeu o título de rei das assistências no campeonato. Um corpo capaz com um recorde de 11 segundos em corridas de 100 metros, um prodígio entre os estudantes do ensino fundamental. Sua velocidade relâmpago aumenta seus cruzamentos das pontas, e sua poderosa perna de arremesso foi essencial para as vitórias durante seus anos de ensino fundamental. Contribuiu muito ao fazer muitas descobertas em partidas de empate com seus chutes longos. Alguém uma vez calculou que um de seus chutes atingiu velocidades de 180 km por hora. Um feito raro até mesmo entre profissionais e um grande armamento para quebrar o moral do adversário, bem como aumentar a confiança de seu próprio time. O último ponto foi provado mais uma vez no jogo de hoje. O time Xianyi, claramente abalado após ficar para trás, não conseguiu nem se recuperar nem se formar no ataque. Shuguan, por outro lado, estava positivamente explodindo em vigor crescente a cada momento que passava. Aos 26 minutos, Yang correu pela ala direita. Deixando um defensor perseguidor para trás, ele cruzou a bola para o meio, onde Zhang Junho saltou e cabeceou para dentro para fazer o placar de 2-0. 54º minuto, Wang Bo pega o passe de Zhang para finalizar facilmente. 3-0. Minuto 62, Zhang Junho chuta o passe de Yang para o fundo da rede. 4-0. Àquela altura, todos os apoiadores da escola Xianyi tinham sido silenciados. Eles estavam se sentindo completamente esmagados. Houve até apoiadores que deixaram as arquibancadas mais cedo. No assento do treinador, o treinador de Xianyi sentiu como se estivesse sentado em um tapete cheio de agulhas. 0-4. Ninguém poderia ter imaginado esse cenário antes do jogo. Afinal, o outro time fedia e nunca havia progredido além da primeira rodada nas nacionais a cada ano. Quem poderia aceitar tal pontuação? Ele estremeceu só de pensar enquanto se imaginava diante do rosto cáustico do diretor no dia seguinte. Os substitutos do time anfitrião também estavam se sentindo tão irritados quanto ele. Levantando-se de seus assentos de tempos em tempos, eles gritavam e berravam com seus companheiros de equipe das laterais. Eles também estavam sentindo a pressão, como parte do time da escola que ganhou um resultado de tamanha infâmia. Eles ainda teriam alguma cara para permanecer nesta escola? Sob o rugido de seus companheiros de equipe, Xianyi finalmente partiu para o ataque e seu número 10 driblou a bola até a borda da área de pênalti. Embora a defesa de Shuguan tenha se mobilizado em uma tentativa de parar seu avanço, eles foram parados por Anke que gritou, não o parem, deixem-no chutar.
Sério, eles levaram meio-dia para chegar aqui. Minhas mãos estão ficando frias. A provocação atingiu duramente o número 10. Ele gritou de forma bizarra antes de chutar de fora da área quando Anki se moveu. Como você pôde? Ele parou o esforço com uma mão. Chutar desse jeito. Que tipo de piada é essa? Ele limpou a bola antes mesmo de terminar a frase. Indescritivelmente chocado, o jogador número 10 sentiu uma humilhação incrível como atacante ao ver seu esforço sendo parado com apenas uma mão. Ele até chutou a bola com força total. Enquanto a partida se aproximava, a bola mais uma vez caiu para Young Pan em seu conhecido campo de caça da ala direita. Ele fingiu uma investida, e os defensores do time adversário, que agora estavam assustados com sua velocidade, correram de volta imediatamente. Sorrindo com diversão, Young passou para trás para Zhang, que driblou a bola e escorregou para dentro da área. O capitão do time de Xianyi correu, seus pensamentos em apenas uma coisa: não podemos sofrer outro gol. Mas Zhang Junho não fez nenhum movimento de manequim e apenas acelerou. Ele avançou para a direita. Seu marcador virou e seguiu seu movimento, apenas para descobrir que Zhang já estava 1 metro à frente dele em pouco tempo. Ele é tão rápido. Yang Pan estava sorrindo atrás. Você quer parar Zhang Junho com apenas sua habilidade de 2 bits? Seus avanços de 5 a 15 metros são incomparáveis. Você perdeu assim que o deixou entrar na caixa. Nela, ele é rei. Ultrapassando o último defensor, Zhang foi mano a mano com o goleiro. Ele abaixou abruptamente o ombro esquerdo e levantou a perna direita para chutar. O goleiro rapidamente mergulhou para a direita, mas Anki, que viu tudo claramente de longe, não conseguiu evitar gritar: idiota! Não é isso. Você foi enganado. Naturalmente, o outro goleiro não conseguiu ouvir Anki do outro lado, e a bola voou para a rede à sua esquerda. Uma repetição exata da ocasião em que o próprio Anki foi enganado por Zhang. Idiota! Tolo! Imbecil! Idiota! Anki xingou e bateu as luvas no chão, como se ele fosse o único que tinha acabado de sofrer o gol. O árbitro apitou e apontou para o círculo central. 5-0. Um hat-trick. Sufei pulou da cadeira imediatamente em comemoração. Fantástico! 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 Não encontrando outra palavra apropriada além de fantástico, para seu momento de êxtase, ela continuou se repetindo. Isso provocou um olhar estranho de Lian Ke. Naquele momento, o coração do treinador da escola Xianyi caiu. Sabendo que o diretor estava espreitando em um canto em algum lugar e observando, ele sabia, sem sombra de dúvidas, que seria demitido pela manhã. Enquanto isso, assim que Xianyi levou a bola ao centro, o árbitro apitou para sinalizar o fim do segundo tempo. A partida acabou. 5-0. Uma vitória esmagadora inconcebível para Shu Guan. O time entrou em um fervoroso abraço coletivo em comemoração, o que provavelmente foi divertido aos olhos dos outros. Afinal, não era apenas uma partida de treino. Ainda assim, para eles, a vitória significou muito. Qual é a graça no futebol? Gols bonitos? Dribles divertidos? Ou defesas inexpugnáveis? No final e no ponto crucial, é o desejo de vencer. É o mesmo para uma partida real ou apenas um amistoso. Somente aqueles que são implacáveis pela vitória podem aproveitar o futebol e aproveitar a diversão. Pois que diversão haveria para times que nunca vencem? Quando foi a última vez que o time Shu Guan venceu? Aqueles que venceram provavelmente não conseguiam se lembrar disso agora, então muitos deles provavelmente sentiram a sensação de vencer. Agora, Zhang Junho e Yang Pan permitiram que eles se lembrassem do doce sabor do triunfo, reacendendo uma chama que havia sido extinta há muito tempo. Talvez tenha sido essa a razão pela qual Lian Ke organizou esta partida de treino. Sufei estava tão animada quanto o resto do time. Era seu primeiro jogo como gerente e eles já tinham conquistado uma vitória incrível. Incapaz de conter seus sentimentos, ela correu e abraçou qualquer um que estivesse ao seu alcance. Zhang Junho ficou boquiaberto com a visão de um canto e perguntou a Yang Pan, que estava ao seu lado: alguém não deveria lembrá-la de que isso não é muito legal? Não é legal? Parece perfeitamente legal para mim. Yang Pan sorriu e imediatamente correu. Sufei, eu também. Sou um grande contribuidor para a vitória. De jeito nenhum, seu grande pervertido. Lian Ke olhou para a cena caótica, mas não fez nenhum movimento para pará-la. Ele sabia que as crianças estavam reprimindo seus sentimentos por muito tempo. Era a hora de eles desabafarem. Número 11. Zhang Junho interrompeu sua intimidade com Yang Pan e se virou para encontrar o capitão do time adversário. Anke veio também. O quê? Não está feliz com a perda? Ele desafiou. Mas o outro ignorou An e apenas disse a Zhang: embora eu não saiba seu nome, tenho o número da sua camisa na minha memória agora. Eu realmente quero jogar com você mais uma vez, mas não será em uma partida de treino. Será no Oeste Selvagem das eliminatórias nacionais. Apenas lembre-se, não seja eliminado cedo. Com essas palavras, o capitão se virou e saiu sem esperar uma resposta de Zhang. O quê? Tão desprezível. Quem sabe quem será eliminado então? Anke gritou: oi. Vocês também se cuidem. Logo depois, Lian Ke acenou para seu esquadrão que ainda estava conversando sobre a partida que tinha acabado de terminar. Ok, rapazes, vamos logo para casa. Não peguem um resfriado, o grande jogo está chegando. A procissão de mais de 20 cabeças respondeu em uníssono, quebrando o silêncio da escola durante o fim de semana. Renhild foi o último a sair. Depois de arrumar as coisas lentamente, ele até fez uma pequena pausa antes de ir para casa. Foi uma partida exaustiva para ele. Depois de correr por quase 80 minutos, ele quase torceu um músculo. Já fazia 1 ano e meio desde sua primeira partida de verdade. Ele não esperava que fosse tão extenuante. Ver seus companheiros marcando um gol atrás do outro o fez querer participar da diversão também. Mas quando sua chance chegou no 67º minuto, ele só conseguiu assistir a bola rolar para fora, cruzando a trave aberta. O que você está fazendo? Wang Bo, que fez o passe então, gritou para ele. Na verdade, ele sabia exatamente o que estava fazendo.
Naquele momento, sua perna de apoio cedeu de repente e, falhando em manter seu corpo ereto, sua perna esquerda estendida errou a bola por meros centímetros. Para qualquer observador, pareceria um deslize, mas ele sabia que era ele sendo fisicamente inadequado. Depois de 1 ano e meio sem jogar um jogo de verdade, jogar um em sua condição física atual era forçar. Mesmo que ele tivesse habilidades acima do resto, sem cumprir os requisitos viscerais típicos, suas habilidades e movimentos seriam desleixados como hoje. Como diz o ditado, o coração está disposto, mas o corpo é fraco. Irritado com esses pensamentos, a mão de Ren pegou um maço de cigarros fechados que ele tinha acabado de comprar naquele dia do bolso da camisa. Por hábito, ele abriu o lacre, tirou um e colocou na boca antes de pegar o isqueiro, preparando-se para acendê-lo. Então, de repente, ele se lembrou de algo. Com pressa, ele apagou e enfiou o cigarro de volta no maço. Ele segurou a caixa na frente dele e apertou os olhos. Era um pacote tão familiar. Hoje, no entanto, uma linha de palavras se destacou: fumar é prejudicial à saúde. Ele praticamente nunca as notou, e então, a cena dele assistindo impotentemente a bola rolar passando por ele se repetiu em sua mente em câmera lenta. Era tão irritante. Ele olhou para o maço de cigarros mais uma vez e apertou-o antes de jogá-lo no ar com toda a força. É hora de um estilo de vida diferente. Capítulo 8. O Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio foi fundado em 1985 em conjunto com o slogan do Programa de Futebol Juvenil que dizia: o cultivo do futebol deve começar desde as crianças. Nos níveis que o precederam estavam o Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio e o Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Fundamental. Essas competições eram realizadas anualmente e, em consideração aos exames de admissão à faculdade, aconteciam durante as férias de inverno. Desde que o Campeonato Profissional Chinês foi estabelecido em 1994, haveria uma transmissão ao vivo pela televisão do torneio do ensino médio, mesmo que seu padrão e módulo continuassem a melhorar e expandir. Era um sinal do padrão que havia alcançado, onde até mesmo times profissionais começaram a enviar olheiros para observar talentos em potencial todos os anos nesses jogos. E foi assim que o Nacionais essencialmente se tornou uma temporada festiva para o cenário do futebol colegial, com 64 times participantes sendo eliminados em diferentes estágios e se afirmando à frente de 35 mil times do ensino médio. Eles representavam o padrão de cada condado, o time vencedor era o campeão inquestionável do futebol colegial. Todo ano, as qualificatórias regionais para o torneio começavam logo após os calouros serem introduzidos em suas respectivas escolas. Havia um total de 32 regiões competitivas, incluindo os respectivos condados, os territórios federais e a região administrativa especial Hong Kong. Mas entre eles, o condado de Luoyang era uma exceção. Embora fosse um condado típico, foi destacado pelo Conselho Administrativo como uma região competitiva singular. A decisão deles foi devido a uma questão de resultados. Dos 13 campeonatos realizados até agora, 6 deles foram vencidos por uma única escola dentro da região. A escola secundária anexa à Universidade de Ciência e Tecnologia de Zhongjuan era uma gigante indiscutível entre os times de futebol do ensino médio, com 6 títulos de campeonato e 3 vice-campeonatos colocados em seu currículo. De fato, a mera existência deles era de tamanha influência que o Conselho de Diretores do Futebol Juvenil estava preocupado com todo o cenário da província de Henan sendo afetado negativamente. Portanto, eles decidiram designar Luoyang para sua própria região competitiva. Afinal, o Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio era diferente da Copa do Mundo. Até mesmo os campeões defensores ainda teriam que passar pelas eliminatórias de cada nova temporada, com o domínio da escola Zhongjuan na posição de representante de sua região a cada ano. Havia tanto desespero que outras escolas começaram a perder o interesse no torneio nacional. Foi por isso que todos comemoraram quando o painel anunciou sua decisão. E agora, os jogos regionais de Luoyang para o 14º Campeonato Nacional de Ensino Médio foram distribuídos para cada escola, com o pontapé inicial para a partida de abertura planejada para as 15 horas do próximo sábado. Cada pessoa em antecipação que vinha lutando arduamente por um ano, esperou ansiosamente. Os jogadores cercaram Lian Ke enquanto tentavam dar uma olhada no cronograma em suas mãos. Quem serão nossos oponentes na primeira rodada? Aqueles que não conseguiram se espremer dentro do círculo gritaram: não tenham pressa, não tenham pressa. Os que estavam dentro do círculo responderam: é a Escola Técnica de Indústrias Pesadas Zhongxin. Alguém gritou, e toda a sala de atividades ficou em silêncio instantaneamente. Escola Técnica de Indústrias Pesadas Zhongxin? Ao ver o perplexo Shen Wafenfen, San Lian riu com malícia. O quê? Você não sabia? Eles ganharam o 5º lugar no ano passado e só foram eliminados após uma longa e assustadora luta contra a escola Zhongjuan, que durou 100 minutos. Eles não são um time comum. Eu sei, e daí? Eles são aqueles que o time Shuguan, que você tanto admira, enfrentará na primeira rodada. A sobrancelha de San se iluminou enquanto ele enfatizava que ele enfatizava você tanto admira. Você ainda acha que eles têm uma chance? O Afenfen fez beicinho e se virou para sair, esbarrando no editor-chefe Liu Yang ao sair. Qual é a pressa, Shen? Indo para Shuguan de novo? Sim. E agora vou correr para uma entrevista porque tenho medo de ter que ficar na fila depois do primeiro round. Shen levantou a voz ao terminar a última parte. Tanta confiança? Lorde Editor, quer fazer uma aposta? Shen sorriu. Urg, está tudo bem, eu não sou tão jovem e tolo. Escola Zhongxin. Alguém murmurou e a atmosfera da sala de atividades ficou abafada quase imediatamente. Foi Sufei que então quebrou o silêncio. O que há com todos vocês? Não entendi. Não destruímos totalmente a escola Xin'an no último sábado? Jogamos tão bem, então por que as caras feias? Suas palavras despertaram todos de seus devaneios. É isso mesmo. Quase esqueci dessa partida. Aquele jogo foi, tute-tute. O chute longo de Yang Pan é bom demais.
Com isso, quem temos a temer? Ainda temos o goleiro Anki na defesa e Zhang Junho marcando na frente. Pensando bem, somos bem fortes. Hehe. Perdendo tantas vezes antes, ficar assustado é quase um hábito, hein? Li Anki olhou contente enquanto suas expressões mudavam. Ele nunca soube que com algumas palavras, Su Fei poderia ter tanto impacto. Realmente não era o suficiente para o gerente apenas lavar e documentar. Conforme o esquadrão saía da sala de atividades, seus rostos e espíritos estavam gritantemente diferentes. O treinador o seguiu, mas um jovem com uma câmera no peito e um caderno na mão, aproximou-se dele quando ele estava saindo. Você é o treinador Li Anki responsável pela escola secundária Shuguan? Eu sou. E você é? Ah, eu sou Shen Wafenfen, um repórter do futebol do ensino médio, o outro respondeu enquanto lhe entregava seu cartão de visita, que Li Anki examinou. Estou aqui para entrevistar o time de futebol da escola Shuguan. Você? Entrevista? Nós? Lian apontou para Shen, e então para seu esquadrão. Estou sonhando. Senhor Lian, você é um comediante. Acredito que o time da sua escola tem uma habilidade considerável, especialmente com a adição daqueles poucos alunos do primeiro ano. O coração de Lian que se comoveu. Ele agora olhou diretamente para o jovem, que continuou. É por isso que eu gostaria de alguns dados em primeira mão. Sem problemas. Apenas nos diga o que você gostaria de saber. Contanto que não seja sobre táticas secretas, eu lhe contarei tudo o que sei sem me segurar, Lian que respondeu. Ajeitando o cabelo e as roupas, ele acrescentou. Você quer tirar uma foto primeiro? Em campo. O treinador está sendo entrevistado. Ele ordenou que todos corressem 3 voltas ao redor do campo nesse meio tempo. Su Li transmitiu a mensagem à multidão após receber suas diretrizes. A equipe explodiu em protestos. O quê? Ele está sendo entrevistado enquanto estamos dando voltas? Injusto. Nós protestamos. Nós protestamos. Eu também quero ser entrevistado. Como nossa escola está conseguindo uma entrevista com nossos padrões? O treinador está sendo enganado? Mesmo com a conversa descontente, eles ainda tinham que correr, o que faziam contra a vontade, e cada vez que passavam correndo pelo repórter, o esquadrão gritava as frases de efeito do time em uníssono para tentar chamar sua atenção. Uma última coisa, seria bom se eu tirasse fotos de alguns jogadores? Shen disse enquanto guardava seu caderno no bolso e pegava sua câmera. Claro. Quem você quer? Zhang Junho, Yang Pan, Anke e Ren Yuji. Zhang Junho, Yang Pan, Anke, Ren Yuji. Vem aqui um pouco. O quarteto se aproximou sob os olhares invejosos dos demais companheiros de equipe. Então é assim, Shen começou segurando sua câmera. Preciso que vocês me ajudem enquanto tiro uma série de fotos de cada um de vocês. Também darei instruções em breve sobre como fazer isso. Alguma pergunta? Não. Certo. Vamos tirar uma foto do grupo primeiro. Todos juntem-se. Não precisam ficar nervosos. Relaxem um pouco, relaxem. Su Fei sorriu para Zhang Junho de um canto. Olhe para seu rosto encolhido, é como se alguém lhe devesse dinheiro. Esta não é uma sessão de fotos para o falecido. Zhang Junho olhou fixamente para ela. Cuide da sua vida. Ele gritou de volta e ficou atordoado quando se virou. Uau! O que é isso? Anke estava fazendo caretas estranhas para todos. Aqui, este é o caminho. Todos me sigam. Quê? Nada de coisas estranhas. Li Anke rosnou. Os outros riram enquanto o ar ao redor deles se tornava menos tenso. Shen Wafenfen imediatamente saltou para a ocasião e com alguns cliques do obturador, ele capturou seus sorrisos brilhantes em filme. Depois disso, ele seguiu em frente e os fotografou individualmente enquanto eles posavam de acordo com suas instruções. Finalmente estamos livres! Anke exclamou enquanto se jogava no chão. Isso foi tão exaustivo. Ainda mais exaustivo do que jogar uma partida. Ele queria que eu primeiro mergulhasse para a direita e depois para a esquerda. Ele acha que está em um show de ligeiros? Você mesmo disse isso. Yang Pan retrucou. Percebendo seu erro, Anke tentou mudar de assunto desajeitadamente. Quem sabe se as fotos realmente serão publicadas. Mas se forem, seremos famosos. Seremos celebridades. Flores, gatas gostosas, dinheiro, pontos extras em exames. As pessoas vão pedir nossos autógrafos nas ruas, e jornalistas virão para entrevistas em massa. Matar aula por dia será perfeitamente aceitável. E se o professor da turma perguntar, eu simplesmente direi a ele como um chefe. Fui à estação de TV para um programa. Pessoal, vamos ficar longe desse cara. Capítulo 9. Zhang Junho se debruçava sobre sua tarefa de casa quando ficou perplexo com uma questão particularmente difícil. Ele decidiu procurar Su Fei para ajudar, ou para ser mais preciso, pedir que ela fizesse isso por ele. Tia, a Su Fei está? Ela está no quarto dela, e por alguma razão, ela se trancou lá logo depois de terminar o jantar. Vá em frente. Obrigada, tia. Zhang Junho bateu na porta dela. Entre. Ao abrir a porta, Zhang ficou surpreso com a visão que o cumprimentou. O que você está fazendo? Uma enorme folha de papel branco estava espalhada no chão e seu vizinho estava de 4. Havia canetas hidrográficas, uma régua e outros materiais de papelaria ao redor deles. Vou ampliar o cronograma de partidas neste papel e colá-lo na parede da sala de atividades amanhã, Su Fei respondeu sem levantar a cabeça. É uma visão mais confortável assim. Toda vez que nosso time avançar, usarei uma caneta vermelha para conectar os 2 jogos. Você tem tanta fé em nós? Isso é certo. Se o gerente da equipe não acredita, que esperança há para uma boa exibição do elenco? Zhang Junho olhou para o relógio pendurado na parede. Eram quase 11 horas. Há algo em que eu possa ajudar? Su Fei perguntou, finalmente levantando o olhar para encará-lo. Não é nada. Só estou um pouco cansado de estudar, então vim aqui para dar uma volta. Ele olhou ao redor da sala. Sério? Nada? A garota perguntou, estreitando os olhos. Sério? Zhang Junho sentiu o frio do olhar dela.
Você faz o que tem que fazer, eu vou voltar. Assim que terminou sua frase, ele saiu correndo como se estivesse escapando para salvar sua vida. Então, pegou sua caneta e sentou-se mais uma vez em frente à sua mesa de estudo. Maldita professora de matemática. Fazendo perguntas tão insanas. Nem os livros didáticos podem ajudar. No dia seguinte, Zan viu a lista ampliada colada na parede da sala de atividades assim que entrou. Seus companheiros de equipe estavam conversando e se aglomerando ao redor dela para ver melhor. Ao ver Zan Junho, Anki acenou para ele. Olha, uma lista de jogos tão gigantesca com linhas tão retas e escrita elegante, quanto tempo levou para fazer? Lembrando que o quarto de Sufei ainda estava iluminado quando ele terminou a última questão de matemática à meia-noite, ele respondeu casualmente. Talvez 4h30. Quem fez isso, eu me pergunto? O goleiro murmurou para si mesmo. Certo. Parem de ficar olhando. Não seremos campeões se vocês continuarem olhando para isso. A voz sonora de Sully soou na porta. Corram e troquem de roupa, depois se reúnam no campo. Não nos façam esperar muito tempo. Por que os alunos do terceiro ano estão tão entusiasmados? Reinilde perguntou enquanto trocava de roupa. A partida está chegando e é uma ocasião que acontece uma vez por ano. É claro que eles estão entusiasmados. Anki respondeu. E é a última chance deles, acrescentou Yang Pan. Zan então se lembrou do que seu capitão lhe disse após o treino na véspera da partida de treino da escola Xianyi. Ele se virou e viu que no grande itinerário, as palavras Escola Shuguan estavam marcadas em um vermelho bem visível. Sufei estava do lado de fora, sorrindo para eles quando o esquadrão energético deixou a sala de atividades. Quando ele passou por ela, Zan se ajoelhou para desamarrar os cadarços das botas antes de dar outro nó. Seus joelhos não doem? Eles não machucam. Ela sorriu. Sim, claro, pensou Zan. Sexta-feira, o Departamento Editorial do Futebol do Ensino Médio. A reunião de hoje com todos é para preparar as preliminares nacionais que começam amanhã, disse Liu Yang. Já é um costume para nós. Todos façam seu trabalho, relatem o melhor que puderem sobre o torneio deste ano, escrevam de forma abrangente e bem. Quando chegar a hora e os jogos acabarem, será por minha conta. Aplausos ecoaram entre os funcionários. Shen, já que você está tão interessado na escola Shuguan, você ficará responsável pelo artigo deles. Hua Fenfen assentiu. Zhou Pen, você vai assistir à partida de abertura amanhã, desenterre notícias mais valiosas. Sem problemas. Zhou respondeu. Como não poderia haver notícias para a escola Zhongjuan? San Lian Lian riu. Cada um dos seus 11 titulares é digno de notícia. Há rumores de que há alguns calouros que são tão incríveis que entraram para o primeiro time assim que entraram. No Zhongjuan Soccer Club, que contém mais de 70 membros, nada menos. Isso é notícia. Você está se referindo a Li Yongli, Zhang Yang e Zhang Linxi? Hua Feng perguntou. Isso mesmo. O único outro jogador que conseguiu isso no primeiro ano foi Zhao Defen. Lian Lian disse, recostando-se na cadeira. Como novato, ele liderou o time para as grandes finais do Nacional no ano passado, e embora eles tenham perdido para a escola Guanming de Dalian, sua habilidade foi reconhecida nacionalmente. Agora que ele é um segundanista, quem sabe se Zhongjuan conquistaria o título sob sua capitania? Tão emocionante. Você é um grande fã de Zhongjuan, retrucou Shen. Hehe. O outro sorriu. As luzes da rua acenderam assim que o Afenfen saiu do prédio. A noite de fim de semana estava com uma cor especialmente bonita sob o brilho neon. Amanhã finalmente chegou, um amanhã pelo qual ele tinha tanta esperança e expectativa. Que apresentação Shuguan lhe mostraria então? Zan Junho estava se revirando na cama, sem conseguir dormir. Ele nem sequer perdeu uma piscadela na véspera das grandes finais do Escola Secundária Nacional. Então o que houve hoje? Agitado, ele foi até a sacada para tomar um pouco de vento, apenas para encontrar Sufei na sacada de sua casa também. Por que você não está dormindo? Perguntou seu vizinho. Não posso. Junho balançou a cabeça. E você? O mesmo. Su sorriu. Em silêncio, ambos olhavam para longe, distraídos. Depois de um tempo, Zan levantou a cabeça e olhou para o céu estrelado. É raro ver um céu tão lindo e estrelado na cidade. Sufei olhou para ele também. Amanhã será um lindo dia. Zan se virou para ela. Não vai chover, ela acrescentou. Então jogue bem amanhã. Sufei virou-se para ele, encontrando seu olhar com um sorriso. Zan Junho não tinha lembrança de que horas dormiu, mas foi um sono ótimo e sem sonhos. Era a hora do almoço quando ele acordou. Bom dia, ele cumprimentou Sufei na sacada. Boa tarde. Ela sorriu em resposta. Que horas são? 20 minutos depois das 11. Tão tarde assim? Junho franziu a testa. Devo ter dormido por volta das 3. Descansou bem? Ainda tem partida à tarde. Sem problemas, afirmou o jogador, mas soltou um longo bocejo que arrancou lágrimas. Isso é preocupante. HMPH. Você só deve se preocupar se eu der uma arrancada repentina para o banheiro. Zan declarou enquanto apontava para Sufei. Certo. Então deixe-me perguntar, podemos vencer isso? Claro. Os olhos de Zan Junho brilharam. Capítulo 10. As eliminatórias eram de um formato de eliminação única, e ambas as escolas fariam um sorteio antes da partida para decidir em qual escola o jogo seria disputado. Após algumas rodadas, os 4 últimos entrariam nas semifinais antes de jogar uma partida de terceira ou quarta colocação, ou as grandes finais no estádio Shigon de Luoyang. Cada partida seria transmitida ao vivo no canal de televisão da cidade, considerando a presença de Zhongjuan no distrito competitivo de Luoyang. Entrar no estádio Shigon era uma grande honra para muitos dos times de futebol do ensino médio da região. Sábado, 14h45, eliminatórias regionais do Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio Divisão Luoyang, a Copa Shengguan. A cerimônia de abertura da competição foi realizada no estádio da escola Zhongjuan às 15 horas. Todas as partidas nas 32 escolas de ensino médio começariam simultaneamente ao som do apito do árbitro principal. Após sorteio foi decidido que o jogo Shuguan
Zhongxin seria disputado no campo de Shuguan. Quando Zhang Junho chegou à escola às 13h30, ele pensou que era o primeiro até ver que quase todo mundo já havia chegado. Sério? Ainda é muito cedo. O que tem para fazer aqui? Ele exclamou em leve descontentamento. Você não está aqui também? Yang Pan disse um pouco alto enquanto se aproximava dele por trás com fones de ouvido. Ela me arrastou até aqui. Zhang apontou para Sufei ao seu lado. Roger, seu companheiro de equipe assentiu. Sufei apontou para Yang e disse ao seu vizinho, você vê isso? Isso sim é assustador. Ouvir música antes do jogo. Zhang fez beicinho. É só para esconder o nervosismo. De alguma forma, Yang o ouviu através de seus fones de ouvido. Não. Futebol e música são minha vida. Aqui vamos nós. Ali. Vai. Ali. Seu companheiro de equipe jogou a cabeça para os lados enquanto cantava a letra da música tema da Copa do Mundo da França, The Cup of Life, a plenos pulmões. Enquanto ele fazia isso, Zhang recuou e puxou o gerente da equipe junto. Cuidado, ele vai morder. 3 luxuosos ônibus lotados de pessoas entraram na escola Shuguan quando os ponteiros do relógio marcavam 14h25. Seus oponentes tinham chegado. A visão imediatamente chamou a atenção de todos os jogadores da Shuguan, que estavam apenas se aquecendo. Zhongxin, pesado, maquinário, técnico, leu as palavras inscritas na lateral dos veículos. Inferno. As escolas industriais são realmente lotadas. Uma viagem e são 3 ônibus que desfile. A porta do ônibus da frente se abriu lentamente e a equipe Zhongxin desceu. Os outros 2 ônibus eram para a equipe de líderes de torcida. Olhando para os enormes ônibus, Zhang lembrou-se da época em que ele, como segundo ano, estreou na escola Kaitu ao lado de Yang Pan, Yuan Gang e Liu Peng. A escola deles não tinha um ônibus reservado para os alunos na época, e eles acabaram tendo que viajar em um caminhão de entrega. Durante a ocasião, o treinador e seu orientador estavam sentados na frente, enquanto toda a equipe foi deixada para se espremer na área de carga do caminhão. Mas no presente, a maioria das escolas agora tinha seu próprio ônibus de equipe. Alguns deles eram até tão grandes e luxuosos quanto o de Zhongxin. Foi em um intervalo de apenas 2 anos. Num piscar de olhos. Ao ver Zhang, que estava olhando fixamente para os ônibus, Ren Yudi perguntou, no que você está pensando? O outro murmurou em resposta, a reforma e abertura na China é uma coisa maravilhosa. Louco. Assim que as líderes de torcida do Zhongxin desceram do ônibus, elas imediatamente reivindicaram um lugar no pódio e tocaram seus tambores. Elas levantaram bandeiras enormes e penduraram uma grande variedade de slogans de seus times. Elas eram realmente um time de líderes de torcida que tinha passado pelo campo de batalha, e eram capazes de carregar a atmosfera quase instantaneamente. Em comparação, os alunos de Shuguan estavam devidamente indiferentes à partida de seu time da escola. Não havia tambores de guerra, nem bandeiras, nem cantos de bordões e nem um único grito de guerra. Observando as líderes de torcida do time adversário aparentemente trocando a arena que estavam visitando pelo seu próprio estádio, até o diretor do Shuguan, Qiu Zhengmin, lamentou, basta olhar para o vigor delas, como poderíamos não perder? No vestiário, o rugido da equipe de líderes de torcida de Zhongxin se infiltrava apesar das portas trancadas e janelas seladas. Zhang Junho sorriu amargamente para si mesmo. Quem é o time da casa de novo? Ignorando a confusão lá fora, Liang Ke resmungou. Vou anunciar a escalação dos times primeiro. Goleiro número 1, Anke. Defensores centrais, número 3, Li Xiapen. Número 4, Li Zheguan. Defesa esquerda, número 6, Xie Yu. Defesa direita, número 5, Liu Hui. Meio-campista defensivo, número 8, Su Li. Meia esquerda, número 20, Ren Yudi. Meia direita, número 7, Yang Pan. Meia atacante, número 10, Wang Bo. Atacantes, número 9, Zhang Hui. Número 11, Zhang Junho. Após listar os nomes dos titulares, Liang Ke respirou fundo antes de continuar. Neste jogo, estamos jogando em uma formação 4-4-2 com um meio-campo em formato de diamante. Um jogador a ser observado é o número 10, Shui Wajun. Sua habilidade individual é excelente e como meia-atacante, seu desejo por gols excede até mesmo o dos atacantes. Na partida das quartas de final contra Zhongjian no ano passado, ele sozinho exerceu forte pressão sobre suas defesas. É por isso que você nunca deve relaxar ao marcá-lo. Mas ele tem uma pequena fraqueza. Ele não é muito bom em equipe, apesar de seu papel como meio-campista ofensivo, e ele tende a fazer excursões solo. Então apenas observe-o, e Zhongxin não seria uma grande ameaça. Ele é todo seu, Su Li. Pode contar comigo, treinador. Wang Bo, sua tarefa é passar para os flancos esquerdo e direito para liberar nossos ágeis e habilidosos pontas. Ok. Temos que vencer este jogo. Nossos oponentes podem nos subestimar, e esta será nossa chance. Apenas ataque logo de cara e marque um gol enquanto eles ainda estão entrando no jogo. Para dizer o mínimo, Liang Ke ficou muito confiante sobre o ataque do time desde que Zhang Junho, Yang Pan e Ren Yudi se juntaram ao time. Está quase na hora, Su Fei o lembrou. Certo. Um último pedido, não importa o que aconteça, todos vocês devem permanecer na ofensiva. Sim. Foi a primeira vez que Su Fei viu cada um dos rapazes radiantes do esquadrão parecendo homens. Enquanto o time se levantava para sair da sala, Yang Pan puxou Wang Bo. Vocês só precisam passar para os flancos. Não importa o quão longe, quão rápido e quão forte, eu vou chegar na bola. Observando a sombra de Yang Pan se afastando, um pensativo Wang Bo alcançou Su Li e sussurrou algo em seu ouvido. Está tudo bem? Su Li perguntou em choque. Wang Bo, com uma expressão de extrema seriedade, respondeu, eu confio nele. Shen Huafenfen chegou cedo ao campo de Shuguan com a câmera na mão enquanto esperava a partida começar. O jogo atraiu um bom número de repórteres, mas Huafenfen sabia que todos eles vieram pelo esquadrão Zhongxin e seu número 10, Shui Huajunho.
As arquibancadas explodiram quando os 3 árbitros conduziram os 2 times para o campo, embora a maior parte do barulho fosse principalmente de aplausos para a escola Zhongxin. Após o hino nacional, os anfitriões apertaram as mãos dos visitantes, embora Zhang Junho tenha deixado sua mão permanecer por alguns momentos quando agarrou a mão de Hua Junho. Ele queria dar uma boa olhada no jogador que Liang Ke descreveu como um homem cujo desejo de gols excede até mesmo dos atacantes. E ele era realmente um espetáculo para ser visto, com um corpo bem constituído e uma altura de quase 185 centímetros. Parece que nosso capitão vai ter muito trabalho. Su Fei sentou-se ao lado de Liang Ke e perguntou enquanto arrumava seu caderno: treinador, você acabou de dizer a eles que temos que vencer. Você está realmente tão confiante? Não. Então por que você? Quero que eles tenham confiança. Se não vencermos isso, não progrediremos. Os garotos sabem disso melhor do que ninguém. Então, como se lembrasse de algo do nada, o treinador correu para a área técnica e gritou: Yang Pan, Yang Pan. Depois que o jogador correu até ele, ele instruiu: lembre-se, sem minha permissão neste jogo, nada de chutes longos. Yang assentiu. O árbitro olhou para o relógio. Eram quase 15 horas. Ele sinalizou para os times tomarem suas posições e eles esperaram seu apito para o pontapé inicial. Xu Guan colocaria a bola em jogo primeiro. Yang Pan e Ren Yilde já estavam parados firmemente na linha central. Até as arquibancadas estavam silenciosas enquanto todos esperavam. O árbitro olhou para o relógio mais uma vez. Fi. Começo. Zhang Junho martelou a bola para Zhang Hui e correu para metade do adversário sem se importar. Pegando a Hui passou para Wang Bo fora do círculo, que por sua vez entregou para Su Li. Foi quando o capitão levantou a perna bem alto, mandando a bola longa e longe para a direita. Os jogadores do Zhongxin, assim como os espectadores, ficaram confusos. Será que os nervos dele já o pegaram? De fato, a entrega poderosa de Su tinha mandado a bola direto para a linha de fundo. Mas quando a bola quase saiu de jogo, uma sombra, tão rápida quanto o vento, a alcançou. Era Yang Pan. Com sua velocidade de 10,52 segundos, 100 metros, ele chegou na bola bem quando ela quase saiu de jogo e cruzou na frente da área de Zhongxin. Zhang Junho já estava lá naquele exato momento e saltou para cabecear. Meta. Entrega precisa. Um gol lindo. Uma parceria de sinergia extraordinária. Quase no mesmo momento em que ele apitou o início, o árbitro rapidamente apitou outro para sinalizar o gol, 1-0. O jogo tinha acabado de durar 9 segundos, e Xu Guan já estava liderando por 1-0 sobre Zhongxin, o time que ficou em 5º lugar no ano passado. Na preparação para o gol, os jogadores do Zhongxin mal se moveram enquanto suas líderes de torcida também ficaram estupefatas. Mas o placar lentamente virou e estava claramente 1-0. Xu Guan estava liderando. Até mesmo o time de Xu Guan e seus torcedores ficaram sem palavras. Apenas Zhang Junho e Yang Pan comemoraram o gol. Quando finalmente se recuperaram, explodiram de alegria, finalmente vencendo o time de Zhongxin em comemoração. Atrás do gol de Zhongxin, Shen Huafenfen estava tão animado que quis ligar para seu editor-chefe antes de lembrar que não trouxe um telefone com ele. No entanto, ele conseguiu capturar o momento em que o gol foi marcado. Ele sempre acreditou que o time de Xu Guan poderia trazer muitas surpresas, mas a ponto de um gol ser marcado apenas 9 segundos após o pontapé inicial. Este pode ter sido o gol mais rápido já registrado em uma competição de nível nacional. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.